Oi, gente, bem-vindos a mais um Fab Talks. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu sigo já faz um tempo e é uma pessoa que já me ensinou muito, acho que vai ensinar muito para vocês hoje aqui também, para quem não conhece, né? A Duda Riedel. Tô muito feliz que você tá aqui. Eu tô muito animada com a experiência completa do podcast, gente, isso é muito legal. Ela falou que esse é o podcast mais chique, que ela já foi por causa do fone. Aí os outros vão me odiar, mas tudo bem, é verdade. Aquelas, deixa eu me achar. Não, mas eu amei isso. Isso daqui é muito legal. É legal que a gente se escuta de um jeito diferente, É uma né? experiência. Amei. Me convida sempre. Ó, ela veio me prestigiando usando a marca que eu sou sócia, a Le Clocher. Deixa eu fazer meu jabá, gente, por favor. Óbvio, eu já vim pra isso, tá? Maravilhosa. Preparada. Eu amei. Bom, você é jornalista, escritora, já escreveu 3 livros. 4. 4 livros? É porque um é online, aí as pessoas ainda não descobriram ele. Quando descobrirem, porque eu escrevi com 22 anos, eu era muito neném. Gente, chocada. Muito Bom, neném. você ainda é neném, né? Quantos anos você tem? 28. Mas eu acho que eu já neném. vivi tanta coisa que eu fico assim, eu não sou mais neném. É, isso é verdade. O A IPTU, bagagem de vida. O IPTU pagando, eu já tô sentindo que eu não sou mais neném. Bom, 4 livros, então. E você é atriz, Sou, também. influenciadora. É coisa, né? Um currículo aí extenso. E pra quem não sabe, ela descobriu a leucemia aos 24 anos, é isso? Foi, 24. Hoje, você tá curada. Curada. 4 anos, tô ansiosa pelos 5. Porque aí é um marco, né? É um marco. É quando os médicos falam que, de fato, você tá curada. Apesar de, no dia que me deram o diagnóstico, eu já olhei pra eles e falei assim, eu tô curada. Jura? Juro pra você, eu nunca achei... É claro que eu tinha muito medo do câncer, mas eu nunca achei que eu fosse morrer de câncer. Eu olhava pro médico e eu falava assim, eu não posso, eu tô cheia de coisa pra resolver. Tô cheia de coisa pra resolver, Tem muita coisa pra resolver. O casamento da minha irmã é em outubro. Eu descobri em maio. Eu disse assim, eu ainda não tenho sobrinhos. Minhas irmãs ainda nem me deram sobrinhos. Ai, que fofa você pensar assim. Eu falava, eu disse assim, gente, não tem como. Eu ainda não conheci Paris. Eu tenho um sonho muito grande pra Paris. Eu tinha que publicar meu livro, meu primeiro livro físico. Eu disse assim, não, eu não tô com tempo na agenda pra morrer. Não, então calma, vamos por partes, porque eu tenho muita pergunta pra você. Realmente, acho que Sim. sua história foi marcante pra mim, assim, quando eu te vi a primeira vez online. Falei, gente, que menina pra cima, que energia, que vibe, né? Surreal. Então, assim, você já estava escrevendo seu livro antes de ter o diagnóstico, é isso? Foi mais ou menos assim. Eu já tinha me formado como jornalista e eu não tinha encontrado trabalho na minha área, no mercado de trabalho de jornalista. E também como atriz era algo muito incerto. Eu fazia um teste ali, outro ali, mas fazia peça no final de semana, eu trabalhava como atriz nos finais de semana, fazendo Você peça estudou infantil. onde para ser atriz? No Wolf. Ai, que legal. E jornalismo eu fiz na PUC-Rio, que eu morava no Rio. E aí, quando eu me formei em ambas, eu me formei em jornalismo em julho e em teatro em dezembro. Eu não encontrava nada na minha área. Aí eu voltei para minha cidade, Fortaleza, trabalhei um tempo como repórter. Ah, você nasceu em Fortaleza? Nasci em Fortaleza. E morei durante 10 anos no Rio. Fui pro Rio novinha, porque eu queria ser atriz e tudo isso. Sozinha, você morava? Sozinha. E aí, com todo o suporte familiar, ainda bem, mas completamente sozinha. E aí, eu não encontrava nada no mercado de trabalho, aí eu comecei a trabalhar como vendedora de loja, porque eu disse assim, eu adoro moda, é algo que eu gosto muito, vou fazer aqui, vou trabalhar como vendedora e vou tentando produzir minhas coisas, já fazia algumas coisas na internet, não ganhava dinheiro com a internet, mas já fazia, já tinha seguidores. E aí, comecei a escrever meu primeiro livro, que era um sonho meu. Eu tinha um sonho de escrever um livro, que, na verdade, esse sonho nem era meu. Colocaram na minha cabeça, porque eu sempre... Texto de aniversário, na época eu escrevia bem. E aí eu fazia textão, sabe, no Instagram. Hoje em dia eu não escrevo mais um texto de aniversário. mas eu escrevia textão. No seu aniversário, assim, ou dos outros? Dos outros, assim, Entendi. pra minha mãe, pras minhas melhores amigas. Não, e só de você ter feito jornalismo, eu já imagino que você escreve muito Eu gostava. bem. Eu lembro uma vez, na época que eu tava na faculdade, eu ganhei um prêmio na sala de melhor texto. E eu sempre gostei de escrever textos com base de informação e tudo isso, mas com um valor sentimental muito grande. E na época eu tinha um namorado e o meu sogro, na época, falou assim, Duda, fica tranquila que esse negócio de atriz não dá certo. Tu escreve tão bem, escreve um livro. Ele falava pra mim, tu escreve muito bem. E aí eu disse assim, caramba, posso escrever um livro. Aí o que eu fiz? Eu escrevi um livro sobre o meu término com o filho dele. Mentira! O sogro te estimulou a escrever o livro, você foi lá e escreveu sobre o término. Eu pensei, por que não? Mas foi marcante? Você ficou muitos anos com esse namorado, não? Não, por que não?
meu ascendente é Áries. Maravilhosa, sério. Não, mas eu comecei a escrever sobre relacionamentos, porque eu falava sobre relacionamentos nas redes sociais na época. E aí Você já tinha uma base grande, assim, de seguidores? eu tinha, assim, 100 mil seguidores na época. Bastante? Bastante coisa. E eu era cria do YouTube. Eu comecei no YouTube, sabe? No YouTube eu tinha 70 mil inscritos, que na época era muita coisa, assim. Em 2015, 2016, era muita coisa no YouTube. E aí, comecei a escrever meu livro, e ainda trabalhando como vendedora de loja, até que chegou uma época que eu tava ficando doente atrás de uma doença, doença atrás de uma doença. Começou com um dente sangrando. Aí depois eu sentia muita dor nos braços, aí eu sentia muita dor nas pernas. Eu achava que era porque eu passava muito tempo em pé, porque eu trabalhava como vendedora. E aí eu trabalhava como vendedora durante a semana, nos finais de semana eu fazia bico como animadora de festa infantil. Gente. Eu fazia muita coisa assim, e eu tava muito, muito cansada. Eu também tava recém-solteira, então eu saía muito pra festa, bebia e tudo mais. E eu disse assim, cara, eu não tô ficando boa, não tá? Tô ficando cada vez mais doente, mais doente, mais doente. Ia no Mas médico. nem passou pela sua cabeça nada Sério? grave, assim. Nunca. Eu acho assim, minha imunidade tá baixa, alguma Exato. coisa assim. E muito louco, porque antes eu era doadora de sangue. E em janeiro do ano que eu descobri a doença, me mandaram mensagem dizendo assim, Duda, faz 6 meses que você não vem doar sangue, a gente tá precisando de sangue O negativo. Você pode vir aqui? Eu disse assim, gente, eu tô com muita sinusite. Assim que eu ficar bem, eu vou ir. E aí a sinusite não passava. Não passava, não passava, não passava. Aí eu ia no médico, o médico dizia assim, é uma sinusite normal, toma esse remédio aqui e tudo mais, mas não pedi exame de sangue. Até que um dia... Mas você tinha o costume de fazer check-up anual, essas coisas? Eu não? fazia check-up. Engraçado que depois a minha mãe foi até ver alguns exames meus. O último check-up que eu tinha feito era em agosto de 2018. E isso foi em maio. Normalmente você faz check-up Sim, anual. Exato. E aí... E naquele exame não tinha nada. Nada, tudo normal, plaqueta normal, leucócito normal, tudo maravilhoso, super saudável. Eu sempre fui super saudável, nunca ficava gripada, assim, todas as minhas amigas ficavam gripadas, eu nunca ficava gripada. Sempre fui muito tranquilo. O máximo que eu tinha realmente era sinusite, uma amidalite, uma coisa, mas aí tirei as amígdalas, aí, enfim, tava tudo bem. Até que um dia eu tava em casa, tinha saído no dia anterior, comecei a passar muito mal, muito mal. Aí vomitei, no que eu vomitei veio uma borra de sangue. Eu disse assim, isso daqui não tá normal. Não era como se, sei lá, um pouquinho de sangue. Era uma borra de sangue. Aí eu, ok, né? Vou ver o que é que tá acontecendo aqui. Aí parei, assim, um segundo, quando eu ouvi uma voz. Vai pro hospital. E não era uma voz, tipo, vá pro hospital, porque realmente você está vomitando sangue. De fato, uma voz. Na minha casa, eu morava sozinha. Saí correndo desesperada. Mas voz de mulher ou de homem? Aquela que quer saber detalhes. Não, mas... Até hoje eu não consigo decifrar muito o que era, mas... Você já perdeu alguém, alguma coisa assim? Não. Já, recentemente, mas na época não. Não. Não, porque eu fico pensando no anjo da guarda. Anjo da Deus, guarda, sei lá. exato. E eu só vi essa voz, tipo, vá pro hospital. E eu saí correndo. Mas nisso, calma, você tava já em Fortaleza com a sua família? Você tava no Rio? Eu tava no Rio, trabalhava como Sozinha? vendedora. E uma semana antes, eu tinha pedido demissão porque eu ia publicar meu livro. Uma semana antes. E eu lembro que no dia que eu pedi demissão, eu disse assim, caraca, minha vida agora vai mudar. Porque não vou trabalhar mais no emprego que eu não tô mais tão afim. Vou publicar meu primeiro livro em um mês. Vai dar tudo certo. Eu vou vender vários livros. Vou viver minha vida. Tinha acabado de completar um marco de 150 mil seguidores no Instagram. Disse assim, vou começar a potencializar isso. Fazer publicidade. Viver disso. E aí, fui pro hospital. E aí, quando eu cheguei no hospital, eu disse assim, eu acho que eu tô com alguma infecção, doutora. Aí ela, como assim, Rael? Ai, não sei, eu não tô ficando doente, a doença não passa, vomitei sangue hoje, queria fazer um hemograma, blá, blá, blá. Ela disse assim, vou começar a fazer vários exames em você. Mas você tava calma? Como que você tava se sentindo? Eu tava bem desesperada mesmo. Só que, ao mesmo tempo, nunca passou pela minha cabeça que eu poderia estar com algo sério. Porque, a princípio, eu não tava me sentindo bem, mas eu não tava me sentindo péssima. E aí, a leucemia é uma doença muito rápida. E aí, eu cheguei lá e eu fiz o primeiro exame. E aí, deu assim, ela olhou pra mim, a médica, eu lembro que eu tava tomando soro, que ela disse assim, vai tomar um soro enquanto eu espero o resultado do seu exame de sangue. Aí, ela chegou assim, branca, ela disse assim, você tá só com 50 mil plaquetas. Eu, o que significa? Ela, o normal é 150 mil. Aí, eu, alguma coisa tá errada. Ela, não, vou encaminhar você para um hospital, porque era meio que um pronto atendimento ali. Sei. Aí você vai ter que ficar na UTI. Aí fui de ambulância pra UTI.
E eu, gente, tem alguma coisa errada aqui. Isso eu não falei pros meus pais. Porque na época, minha mãe, ela tava passando por vários problemas de saúde. Ela tava muito nervosa. Tinha um casamento da minha irmã. Eu disse assim, gente, esse povo tá pirando, tá sendo um excesso de cuidado. Eu não tô com nada. Tipo, Você tava meio em negação, assim. total. E eu olhava pra minha amiga, e essa minha amiga, Ela tava com você lá. eu chamei uma amiga, porque eu precisava de uma amiga pra ficar com as minhas coisas. Porque eu ia entrar na UTI e eu não tinha falado pra ninguém. Eu não queria falar pra ninguém. Tinha que dar o meu celular, não podia ficar com nada na UTI. E aí ela olhava e ela dizia assim, vou ligar pro fulano, que é meu amigo que é médico, pra ele falar. Aí o amigo viu o exame e disse assim, ela tem que investigar isso. Aí eu, gente, não é nada. Aí eu lembro que a pessoa, o enfermeiro, o técnico da ambulância, olhou pra mim e disse assim, menina, você tem fé? Aí eu tenho, mas eu acho que ela sumiu. Ela, pois tenha fé, que você vai sair dessa. E depois de 1 ano, você vai estar rindo disso tudo que aconteceu. Ele e aí, falou? ele falou. E eu fiquei assim, realmente, eu vou estar rindo. E aí, eu lembro que quando eu cheguei na UTI, olharam pra mim e falaram assim, histórico da família. Aí eu falei assim, minha avó tem diabetes. Porque minha avó, ela faleceu há pouco tempo, mas minha avó tinha diabetes. Aí eles, histórico de câncer. Aí eu fiquei tipo, por que você tá me perguntando isso? Aí foi quando eu comecei. Por que você tá me perguntando isso? Eu não tenho câncer? Aí eles, não, mas teve alguém na sua família que teve câncer? Aí eu, sim. Um monte de gente da minha família já teve câncer. E eu, sim. Aí eles, tá bom. Aí eles iam. Aí eles vinham. Aí eles faziam o exame. Aí no dia seguinte eu acordei e falaram assim, ela só tá com 40 mil plaquetas, já caiu mais de 10 mil. É assim, tão rápido? É muito rápido. Leucemia e ainda mais Mas as plaquetas é o quê? Só pra leigos que não entendem, tipo eu. No Plaqueta, caso, é defesa, não é? Do corpo? Na verdade, não. Não. Existem os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. Os glóbulos brancos, eles são pra defesa. Então, são os leucócitos, os neutrófilos. Eu virei PhD em Imagina. hematologia. Imagina. E tem os glóbulos vermelhos, que são hemoglobina, hemácias, na verdade, e também plaquetas. As plaquetas são de coagulação. Então, o que é que acontece? Uma pessoa, quando ela tem leucemia, depois eu fui começar a perceber, eu era cheia de roxos. E assim, eu sou muito branquela, qualquer coisinha eu fico roxa, mas o roxo, ele se espalhava, ele não ficava, ele demorava muito a assumir. Então, a plaqueta, ela é coagulação. E as hemácias também estavam caindo, mas não tanto quanto as plaquetas estavam caindo. E aí eles começaram a desconfiar, eles fizeram endoscopia pra saber, porque eu tinha vomitado sangue, então a gente tem que descobrir. Até que não me vinham com um diagnóstico, e eu já tava 2 dias naquele hospital, minha mãe não sabia que eu tava no hospital. Você não falou pra Eu não sua mãe? falei. Falei, mãe, olha, estou aqui submersa, resolvendo as coisas do livro. Não falei que eu disse assim, não quero preocupar minha mãe. Minha mãe lá em Fortaleza, morria de medo da minha mãe infartar. Meu maior era que minha mãe infartasse, tipo, Lógico. filha tá no hospital. E aí, chegou um ponto que eu disse assim, olha, ninguém tá me dando um diagnóstico. Eles falaram assim, a gente vai chamar um hematologista. Eu, mas eu não fico aqui nesse hospital mais nem um segundo. Eu cansei, quero ir embora, quero auto-revelia, quero ir pra minha casa. Aí a enfermeira olhou pra minha cara e disse assim, cuidado, menina, que leucemia mata. Aí, que? Aí eu não tenho leucemia. Você tá louca? Eu não tenho leucemia. Aí eu comecei a entrar em fase de negação. Disse assim, não, eu vou embora, Mas ela falou assim, o médico não ficou muito bravo? Não, todo mundo ficou assim, não fala isso pra ela agora, não fala isso pra ela agora. E aí foi quando eu comecei a perceber, talvez eu esteja com leucemia. Só que eu disse assim, é impossível, eu tô bem. Eu falava assim, eu tô bem. Eu saí, tipo, esses dias com meus amigos. Porque, de fato, a leucemia é assim. Ela é uma doença que ela não espera. Ainda mais se você tiver leucemia aguda. Porque existem 2 tipos de leucemia. Tem a crônica e tem a aguda. A aguda, ela é muito severa na rapidez. A crônica ali, ela é um pouco mais lenta, mas ela é tão séria quanto, mas a aguda, ela é muito rápida, ela é muito acelerada. A irmã da minha avó teve a crônica, ela ficou 15 anos com a doença. Exato. A crônica você convive, assim, bem. Ninguém convive bem com a doença, mas você vai lidando, assim. A aguda, ela é muito rápida, ela é imediata. A sua era aguda. Aguda. E, assim, eu entrei no hospital bem, eu saí péssima. E aí, os dias iam passando, eu ficava pior. Eu disse assim, eu tenho que ir pro hospital de novo. Tô piorando cada vez mais. Mas eles deixaram você sair naquele momento que você sim, quis? porque eu tive que assinar um termo de consentimento dizendo que eu estava... Eu vou esperar. Desculpa. Ô, Má, pega um pãozinho de queijo pra mim, eu tô com uma barriga ronca. Gente, tô grávida, tô com fome, fiz uma pausa, pedi um pão de queijo aqui e é isso. Eu não tô grávida, mas eu tô com fome. Vamos continuar. Você decidiu sair, eles deixaram você sair? Deixaram, porque é outra revelia, então você tem que assinar um termo de consentimento. Até que eu voltei pra casa, e aí eu lembro que todas as Mas você morava sozinha ou com alguma amiga? Morava sozinha. E aí eu lembro que eu chamei todas as minhas amigas. Eu, gente, olha,
esse povo tá louco. Estão falando aqui que eu tô com câncer, mas eu não tô tranquila. Eu só tô com plaqueta baixa. Vê aí um vídeo no YouTube pra saber como é que a gente vai aumentar essa plaqueta. Aí minhas amigas começaram a assistir. Açafrão aumenta a plaqueta, amiga. Chegaram lá, juro pra você, minhas 5 amigas com um saquinho de açafrão, dizendo assim, você vai comer isso, você vai tomar com fígado, que fígado é bom pra quem tem anemia. Isso daí é tranquilo, amiga, você tá com anemia. Eu disse assim, é isso. Aí eu começava a chorar. Aí eu lembro que a gente botou um filme pra assistir, que é aquele O Milagre da Fé. E aí o menino no filme, ele entra em coma e tal, e aí tinha aquela música Oceans, da Hillsong. Sei, é muito linda, meu Deus. E aí eu olhava pra aquilo e dizia assim, eu tô com câncer. Aí todo mundo, não tá, deixa de ser louca. Olha pra você, você não tá com câncer. Olhava pra minha perna cheia de roxo. Aí a memória afetiva, né, de lembrar das novelas do Manuel Carlos, de Camila raspando o cabelo. Aí eu, porra, tô com câncer. Aí começou a me dar um desespero. Aí eu dormi nessa noite, eu lembro que foi... Mas nisso você não tinha contado pra sua mãe ainda? Nada. Minha mãe, você tá bem? Tô te Gente, achando você é muito corajosa, eu tô em choque. muito. Ou louca, né? Depende do depende do que você quer enxergar. Né? E aí, eu lembro que eu comecei a chorar no meio da noite, eu não conseguia dormir, aí minha garganta começou a fechar, eu não conseguia falar, e eu piorando. Eu não conseguia tomar banho em pé. Eu comecei a passar mal. Aí eu lembro que eu liguei Mas o que você sentia? Fraqueza? Muita fraqueza, muito sono. Tudo era demasiado e tudo muito rápido. Aí eu disse assim, eu tô pirando. Mas você não ficou nenhum dia sozinha? A amiga sempre dormia com você? Dormia comigo, mas eu comecei a ficar pirando. Eu disse assim, gente, eu tô sentindo isso porque falaram que provavelmente eu tava com leucemia, mas eu não tô, não é impossível. Aí eu disse assim, eu vou ter que ligar pra Natália, minha irmã. Aí liguei pra Natália, aí falei assim, Natália, olha o meu exame, eu não tô me sentindo bem, eu preciso que você fale pra mamãe que isso tá acontecendo, eu não quero dar notícia. A Natália é mais velha? Mais velha. Mas eu preciso que a mamãe venha pro Rio, porque eu acho que eu vou de novo no hospital. Aí a Natália disse assim, vai no hospital tal. Eu disse assim, Natália, como? Eu acabei de pedir demissão. Aí ela usa o cartão da mamãe de crédito, vai nesse hospital, porque nesse hospital aqui com certeza vão descobrir o que você tem, porque era o hospital mais incrível lá do Rio de Janeiro. Aí eu tava sozinha, né? A Natália ligou pra mãe de uma amiga dela, que morava lá no Rio, e disse assim, acompanha a Duda. Vai acompanhar a Duda, enquanto a mamãe não chega. E aí, a Natália foi avisar pra minha mãe foi, tipo assim, com a roupa do corpo pro aeroporto, pegou o primeiro voo. E aí, assim que eu cheguei no hospital, a médica olhou pra mim e falou assim, o que é que falaram que provavelmente você tinha? Aí eu olhei pra ela e disse assim, leucemia. Mas você vai me jurar que eu não tô com leucemia, né? Aí ela disse assim, a gente vai fazer os exames. Aí eu tô com leucemia. Aí eu comecei a entrar em desespero. Aí fizeram um exame de sangue, aí falaram assim, não, acho que talvez não seja leucemia, porque esses leucócitos dela ainda estão estabilizados, tipo, leucemia... Eles tinham caído mais ou não? As plaquetas estavam caindo, os leucócitos estavam aumentando, só que não estavam uma coisa assim tão gritante de leucócitos, ainda estavam algo dizendo assim, ela tá com sinusite, pode ser que seja isso. E aí eu sei que minha mãe chegou. Eu lembro a cena exata da minha mãe abrindo a porta do quarto e olhando pra mim. Aí minha mãe olhou, fechou assim a porta e foi pro médico. Aí depois eu fui perguntar o que ela falou. Minha mãe disse que a primeira coisa que ela me viu era que eu tava cheia de roxo. Cheia de roxo. Eu tava com muito roxo. E não é normal. E quando a pessoa tá com leucemia é exatamente isso. Ela fica cheia de roxos porque ela não tem coagulação. Então aquilo ali fica, entendeu? E eu tava muito abatida. E aí me levaram pro quarto. Aí falaram assim, ó, no dia seguinte a gente vai fazer um mielograma, que é o exame pra detectar o que é que ela tem. É um exame um pouco chato, e eu passava mal, e eu nervosa. E aí, eu nunca tinha tomado calmante em toda a minha vida. Nunca. E aí, toda vez vinham e me davam um calmante. Eu dizia assim, por que vocês estão me dando calmante? Eu sei o que é isso, é calmante, eu sei. Dão pra minha avó, quando minha avó tá nervosa. Por que vocês estão me dando calmante? Eu não vou ter nada. Batimento cardíaco acelerado, nervosa. Aí o médico fez o exame de mielograma, que é um exame super, assim, chatinho, doloroso. Eu chorava. Como que eles fazem? O mielograma é assim, eles precisam pegar o sangue de dentro da sua medula. A medula, ela fica dentro dos ossos, em ossos largos, como, por exemplo, o timo, essa partezinha aqui, que é esse osso aqui. E aí é um pouquinho que eles pegam na crista, aqui da coluna, não é da coluna, na verdade é da bacia. E eles tiram com agulha que tem um sugador um pouco maior, porque tem que ser dentro do osso. Então, tem anestésico, tem tudo isso, mas é um exame... muito aflitivo. É muito aflitivo.
E quando você tá tensa, o que é que acontece? Você fica... Contrai. Cai tudo. Então, é super chato. E aí ele fez e ele levou a lâmina. E aí, no que ele levou a lâmina, ele já olhou pra lâmina e ele mudou o semblante dele completamente. Eu pensei assim, impossível esse cara saber por uma lâmina. Impossível. Ele saiu. No que ele saiu, depois de um tempinho... Sua mãe do seu lado. Do meu lado, minha mãe desesperada, dizia assim, minha mãe vai infartar. Caraca. Aí eu olhava pra minha mãe e dizia assim, mãe, não vai ser leucemia, a gente vai estar dando risada depois disso e vai ser super engraçado. Aí no dia seguinte, aí dormi, porque não é um exame simples, assim, de sair. Aí dormi, e aí ele veio, a primeiro momento ele veio e disse assim, então, eu preciso averiguar mais, mas já tá constando que talvez seja leucemia. Mas vou esperar os outros resultados, porque pode ser que não seja leucemia, seja outra doença que se parece, assim, quando você olha na lâmina o primeiro momento. Então, vou esperar o resultado do laboratório mesmo. E nessa hora? Aí eu, então não é essa, eu tenho 1% de Gente, você é muito positiva, né? Eu tinha certeza que eu não tinha. A minha mãe ria até hoje, que eu sempre fico falando assim, é rara essa lâmina. É raro que eu nunca tive isso. Aí, no dia seguinte, eu acordo, aí, história que entrou no livro depois, mas o tal ex que eu falei no começo, ele foi me visitar, porque, enfim, a gente ia acabar há um tempinho, mas ele foi me visitar pra Mas saber... no fim você lançou o livro com tudo isso? Lançou com tudo isso? Lancei com tudo. Mas, bom, claramente você não falou mal dele porque ele foi te visitar, então não teve sentimento. Depende também do ponto de vista. Mentira, eu não falei mal dele, não. Eu sou um ex legal. Eu só sou fã da Taylor Swift, de resto. Não, mas aí... Gente, que história, meu Deus. E aí, ele tava lá, e eu lembro que o médico, ele sentou do meu lado, e ele, cara, que loucura que é isso que tá acontecendo? Eu, cara, uma loucura, né? Aí, eu lembro que o médico tocou, assim, no ombro dele, aí o médico puxou a cadeira, sentou do meu lado, aí o médico falou assim, você vai precisar ser forte, você tá com leucemia mieloide aguda. Aí eu olhei pra cara do médico, aí eu olhava pra cara da minha mãe. Minha mãe tava, eu lembro exatamente, eu consigo até visualizar daqui, porque foi exatamente nessa dinâmica. Minha mãe tava sentada bem ali, eu olhava pra minha mãe começava a gritar, espernear. Tadinha, gente. Aí o médico, achando que a minha mãe ia passar mal, e eu fiquei em estado de choque. Eu fiquei, assim, uns 1 minuto, assim, parada. Aí o médico foi, tipo assim, consolar minha mãe. Aí minha mãe saiu da sala, do quarto. Eu comecei a gritar. Eu lembro que eu tava com a mesa do café da manhã, eu jogava as coisas. Eu batia tudo. Meu ex me segurava assim, ó. Eu só lembro disso. Ele me segurava assim, porque eu queria... Eu nem sei, eu acho que eu ia me enforcar com as coisas ali de tão desesperada que eu tava. Eu ficava, eu não posso estar com câncer. Eu não tenho câncer. Gritava, louca. E aí, depois o médico entrou de novo no quarto. Ele falou assim, Marinada, calma. Leucemia não é mais esse bicho de 7 cabeças que a gente via há 20 anos atrás. Tem tratamento, você vai fazer tratamento. E aí eu lembro exatamente na época ele falava assim, talvez você precise de um transplante, mas a gente ainda não sabe. Eu ignorei completamente essa parte na hora. Eu disse assim, impossível. Deus. Aí eu olhava pra ele e eu disse assim, eu vou ter que fazer quimioterapia? Porque câncer, né? Assusta pra caramba, né? Aí ele, sim. Aí eu, como assim eu vou ter que fazer? Aí eu, quimioterapia? Que loucura é essa? E aí eu entrei no limbo. De tipo, eu não entendia mais nada. É engraçado, a Bárbara tá aqui atrás, a Bárbara tava na hora. E eu não lembro das coisas que aconteceram. Eu lembro que a minha mãe olhou pro médico e falou assim, eu posso levar ela pra Fortaleza pra ela fazer o tratamento perto da família dela? Aí o médico falou assim, pode. Depois a gente vê pra onde ela vai ter que ir, porque talvez a leucemia dela seja muito grave. E aí compraram a passagem, meus amigos compraram a passagem, aí meus amigos foram lá pra casa arrumar a minha mala, e eu lembro que era todos os meus amigos ajeitando as coisas pra fechar o apartamento. E eu sentada assim, eu só ficava sentada olhando tudo acontecer. E falava assim, você quer levar essa blusa? Aí eu, sim. Aí eu lembro que uma amiga minha, coitada, chegou pra mim e disse assim, amiga, qual escova de cabelo você quer levar? Aí eu olhei assim pra cara dela e disse assim, eu vou perder o cabelo. Aí ela, quê? Aí eu disse assim, eu vou perder o cabelo, eu vou fazer quimioterapia. Aí eu olhava pra minha mãe e disse assim, eu vou fazer quimioterapia. A minha mãe, não! Aí eu vou fazer quimioterapia, né? Aí todo mundo ficou assim, estático de novo. Porque parecia que tava arrumando minha mala pra eu ir pras férias em Fortaleza. E você tava, tipo assim, que importância tem, né? Que essa blusa, outra blusa. Aí eu ficava assim. Aí eu olhava pra minha mãe e dizia assim, eu vou ficar internada? Aí minha mãe, vai. Aí eu, por quanto tempo? Ela, não sei. Aí eu, então não bota roupa, não. Eu volto já pra casa. Depois eu volto pro Rio. Aí todo mundo diz assim, Duda, a gente tem que fazer sua mala. Não precisa, gente. Já eu volto.
Aí fui pro aeroporto. E isso tudo acontecendo uma vez. Tipo assim, diagnóstico, Mas aí você tava se sentindo como fisicamente? Ainda cansada e tal? Muito. Ou eles te deram alguma coisa pra... muito. Eu tava muito cansada, não podiam me dar nada. Eu tinha que fazer o tratamento em Fortaleza, não podia me dar nada. Me Tinha que deram, tipo começar assim, imediatamente. imediatamente. Quimioterapia e tal. E aí, eu tava muito cansada, muito cansada. Só que ao mesmo tempo, eu disse assim, gente, eu tô andando, eu tô, tipo assim, respirando, não tô com isso, não. Aí foi todo mundo pro aeroporto. Aí eu me despedindo das pessoas e todo mundo chorava, assim, copiosamente. E eu olhava e dizia assim, será que eu nunca mais vou ver essas pessoas? Aí eu, mãe... Caramba. E tudo eu perguntava assim, mãe, eu ainda vou ver essas pessoas? Ela, vai, minha filha, você não vai morrer, não. Aí minha mãe olhava pra minha cara, aí eu dizia assim, mãe, eu não posso morrer. Ela, não pode, a Natália casa em outubro. Ela falou a mesma coisa que você pensou. A Natália casa em outubro. Mas dizem que é importante ter essas metas, Muito. né? Tipo, alguma razão, algum motivo que Muito, você quer demais. estar aqui. E aí eu lembro que no avião, e aí no avião é a pior coisa. Tudo piora dentro do avião. Ressaca piora dentro do avião. Se você tá com sinusite, piora dentro do avião. Imagina a leucemia dentro do avião. Nossa. Minha febre foi pra 39. Tiveram que fazer o pouso. Eu tive que ser a primeira a descer no avião com ambulância lá me esperando pra me levar direto pro hospital. Cheguei... O médico já tinha avisado? Já tudo? tava todo mundo avisado, todo mundo no hospital lá em Fortaleza já preparado, porque eu ia receber uma menina com leucemia. Sendo que, antes de eu entrar no avião, eu dizia assim, eu vou ficar careca, eu vou fazer um tratamento de câncer, eu tenho um canal no YouTube, eu vou publicar um livro, eu tenho 150 mil pessoas me acompanhando aqui, eu tenho que avisar pra essas pessoas que eu tô com câncer. Eu ia te perguntar isso. O que você fez nas redes sociais nesses dias todos? Você tava sumida, né? Obviamente. Então, eu passei Lidando com tudo uma isso. semana sumida. E aí, 15 minutos antes do avião decolar, eu escrevi um texto. Dizendo assim, gente, olha, é isso. Você já escreveu, tipo, estou com leucemia? Estou com leucemia. E entrei e o avião decolou. E aí, na hora que eu saí do avião, todo mundo tava assim, caraca, como assim? E aí tinha saído em portal de notícias, tinha saído nisso, naquilo outro. E eu não pensei que, tipo, isso ia se tomar uma proporção. Eu pensava assim, tem 150 mil pessoas que me seguem. Que eu tô sumida há uma semana. Vou sumir por mais sei lá quanto tempo. Vou aparecer careca, eu tenho que avisar para essas pessoas que eu tô doente. E sabe a sensação que me deu de avisar para as pessoas que eu tô doente? Sabe quando eu já trabalhei CLT? É quando você tem que avisar pro seu chefe que você vai faltar por algum motivo. E foi mais ou menos isso que eu disse assim, gente, olha, eu talvez suma, mas é porque eu tô tratando de câncer, mas qualquer dia desse eu apareço também. Foi mais ou menos assim. E aí Parece que tá avisando amigos, né? e eu comecei a avisar pra todo mundo que tava isso acontecendo e entrei pra fazer o tratamento. Aí no dia seguinte veio um médico me visitar, né? Porque eu cheguei de madrugada em Fortaleza. Aí ele disse assim, Duda, ó, você vai ter que colocar o catéter. E aí, o que é um catéter? Não sabia, ele, catéter central, vai ficar aqui no seu pescoço. Aí eu, tá. Aí ele, a quimioterapia a gente não tem como começar agora, a gente vai ter que começar na quarta-feira, porque precisa da aprovação do plano. E também, além disso, a gente precisa curar essa sua sinusite antes de você começar a quimioterapia. A sua quimioterapia, e ele explicando, tipo assim, bem didático. Sua quimioterapia vai ser 24... Tipo assim, como se fosse qualquer coisa, né? Não qualquer coisa, mas o médico, ele precisa fazer isso. Tudo que vai ser feito, vai ser de 24/7. Aí ele olhou pra minha cara e ele disse assim, você tem que torcer e rezar todos os dias pra você entrar em remissão. Porque se você entrar em remissão, você vai entrar no ciclo de consolidação. E se você entrar no ciclo de consolidação, talvez você nem precise de um transplante. Aí, por que vocês estão falando de transplante? Aí eles, porque a gente vai esperar os exames pra saber que tipo de leucemia você tem. Mas a única coisa que você precisa entender agora é, reza pra você entrar em remissão. Eu nem sabia o que significava remissão. Remissão é quando ele some, né? O câncer some. Some, exato. E aí eu disse assim, tá, então eu tenho que rezar por isso. Aí eu O comecei... que é 24/7? 24/7 é o tipo de quimioterapia que você vai fazer. São 24 horas durante 7 dias na semana pra matar a doença com a Todos os dias? 24 horas durante um tempo. Tipo, Caramba. durante 7 dias. A Entendi. quimioterapia fica ali rodando. E aí ele começou a explicar tudo direitinho, tipo assim, como metódico. Eu olhava pra minha mãe desesperada. E eu vendo minha mãe cada dia piorando. E assim, eu tenho uma relação com a minha mãe muito forte. Tipo, minha mãe é tudo na minha vida. Que linda. E eu olhava pra minha mãe cada dia mais desesperada, eu tentando transmitir força pra ela. Aí eu puxei, assim, ela no segundo dia de internamento. Eu disse assim, mãe, só tem eu e você aqui. Porque você não vai deixar o papai ficar aqui. Porque você não deixa ninguém ficar aqui. Então vai ser eu e você durante todo esse tempo. Eu não sei quanto tempo vai durar. Eu preciso que você seja forte. Porque eu não vou morrer. Eu não tô pretendendo morrer. E eu vou estar aqui, porque eu
eu falei exatamente isso pra ela. Minha mãe se emociona todos os dias. Ela diz assim, eu não vou permitir que você enterre uma filha. Ai, gente. Porque minha vida toda eu sempre escutei minha mãe falar. A maior dor de uma mãe, e eu não sei porque eu não sou mãe, é enterrar um filho. Eu disse assim, eu nunca vou deixar. Você é a pessoa que eu mais amo no mundo. Eu não vou deixar você passar por a pior dor da vida. Eu não vou morrer, pode ter certeza. Aí ela, tá bom, mas eu preciso que você seja forte. E aí dentro... Você é muito forte, eu tô em choque com Mas essa eu não força. era, sabia? Eu era a pessoa mais dramática do mundo. Eu era a pessoa mais, tipo assim, ó céus, ó vida. Só que eu precisei ser. Porque no momento que eu vi minha família toda, tipo assim, desmoronando, eu tinha que ser o pilar. Disse assim, eu preciso ser forte. E aí eu comecei a estudar de dentro do hospital sobre leucemia. Os médicos diziam assim, não estude. Porque senão você vai ficar assustado. Eu disse assim, eu vou estudar, porque eu preciso saber o que vocês estão fazendo em mim. Eu tenho que entender. E eu comecei a estudar e eu comecei a criar uma rotina dentro do hospital. De tipo, ó, a gente vai receber exame todo dia. Todo dia eu tinha que fazer exame às 5 horas da manhã, de sangue. E todo dia, meio-dia, saiu o resultado do exame de sangue. Então, todo dia a gente vai fazer como desfile de escola de samba, saber qual vai ser se esse exame vai estar bom ou não. E aí eu comecei a criar uma rotina dentro do hospital, com a quimioterapia, de fazer skincare, de fazer maquiagem. E minha avó, ela me ensinou muito isso. De, tipo assim, você se arrumar para as batalhas da vida. Então, sempre antes da quimioterapia, eu me maquiava, eu fazia tutorial de maquiagem. Eu lembro de você. É. Eu lembro que eu te conheci, você já era careca. Aham, E você fazendo já fazendo tutorial. maquiagem. Eu falava, gente, que menina incrível. Fazia tutorial de maquiagem pra ir fazer quimioterapia. Escolhia o meu melhor pijama. Aí o pessoal do hospital ficava maluco. Dizia assim, esse pijama não dá. Tem que ser pijama com um botão na frente. Comecei a desenhar os pijamas que eu queria usar. E mandava pra costureira fazer. Aí eu fazia os pijamas que eu queria usar de dentro do hospital. Eu fazia isso. Eu disse assim, gente, eu vou ter que aprimorar a futilidade em pessoa. Mas essas futilidades que salvam a vida. Na hora que me deram aquele Gente, óbvio que aventalzinho... não. Ela... Na hora que deram aquele aventalzinho de hospital, aí eu disse assim, será que a Tássia Naves tem alguma coisa bonita? Aí eu entrava no perfil da Tássia, aí eu via os vestidinhos que ela usava. Eu disse assim, vamos fazer a amarração com esse avental aqui de hospital. Gente, maravilhoso. Muito louca, mas era o que me salvava ali dentro. E eu comecei a Não, e escrever trazia uma mais. leveza, queira ou não. Eu começava a gente, escrever mais, aí eu começava a fazer minhas maquiagens, aí eu começava a aprender coisas novas de dentro do hospital. E eu passei, cada internação dura mais ou menos assim, a quimioterapia, de leucemia. Como leucemia é uma doença que mexe com a imunidade da pessoa, ela não pode sair. Tipo, algumas quimioterapias você pode fazer e voltar pra casa. Leucemia você tem que fazer internada. Então, eu passava 30 a 40 dias internada. Porque você corria risco de pegar alguma outra doença. Exato. E sua mãe também não podia sair? Não, a minha mãe às vezes saía, tipo, pra tomar um banho, pra fazer alguma coisa, mas voltava e tinha que colocar... Isso foi antes da pandemia, então voltava e tinha que colocar a máscara, aí tinha que colocar o capuz, aí tinha que colocar tudo. Todo o aparato de segurança. Mas ela dormia com você lá? Dormia tudo. comigo. E aí, a gente ficava criando, assim, uma rotina dentro do hospital. O que sua mãe achava de você fazer esses vídeos e tudo mais? No começo, minha mãe dizia assim, Mariana, você tá ficando louca. Aí eu disse assim, provavelmente, porque você já viu a quantidade de remédio que me dão por dia? Provavelmente algum tá mexendo em alguma coisa aí, mas é a única coisa que me salva aqui. E aí eu olhava pro médico e eu disse assim, o que tem de novo pra fazer nesse hospital? Ele, nada. Eu disse assim, então, Natália, olhava pra minha mãe e disse assim, compra quebra-cabeça. Ela, quebra-cabeça de quê? É o de paisagem, porque eu vou montar esses quebra-cabeça, depois eu vou visitar esses lugar tudo. Aí montei quebra-cabeça de Paris, de Nova York. Aí fiz uma lista de coisas que eu queria comer quando eu ficasse curada. Aí eu fiz várias listas. A lista de coisas que eu quero fazer quando eu estiver curada com fulana. A lista de coisas que eu quero fazer com ciclana. A lista de coisas que eu quero comprar quando eu estiver curada. O que eu quero fazer de projetos quando eu estiver curada. Gente, isso é uma dica muito legal, gente. É muito importante. E eu fazia várias Metas, listas, né? várias Objetivos. metas. E eram várias metas super legais que eu fazia, montava dentro do hospital. E aí eu queria ficar dando check nelas. Aí a Natália trazia o quebra-cabeça para eu montar o quebra-cabeça. Aí eu pedia pro meu cunhado trazer não sei o quê, porque eu queria gravar um vídeo num fundo diferente. Me traz um balão, que eu quero gravar um vídeo com um balão aqui. E aí eu fazia, tipo assim, comecei a fazer do hospital o meu cenário. Aí eu fazia os personagens, aí eu chamava a enfermeira tal. Aí comecei a brincar de esconde-esconde com as enfermeiras, me escondia.
Não é possível. Juro pra você, eu me escondia. Mas como você se sentia fisicamente? Porque dizem que Então, a químio é muito difícil. Eu lembro que no meu primeiro ciclo de quimioterapia, eu dizia assim, gente, é isso daqui. Que coisa mole. Muito tranquilo, não sinto nada. Eu não sentia enjoo, eu não sentia nada. Na primeira quimioterapia, né? E aí eu lembro que já fazia 30 dias que eu tava internada, aí a médica olhava e disse assim, gente, o cabelo dela não cai, né? Eu, não vai cair. Não vai. Não vai cair. Tinha aquela touca de gelo ou não adiantava, né? A minha médica disse assim, não usa, porque ela tá fazendo quimioterapia mais pesada, provavelmente ela vai fazer transplante, vai cair tudo, tipo, pra que ela passar por esse sofrimento? Aí eu não caía. Aí chegou no 35º dia, aí a médica disse assim, gente, realmente o cabelo da Duda não caiu. Ela fez assim, no que ela fez assim, saiu um... Saiu, Aí foi quando eu me dei conta, aí eu disse assim, realmente eu tô com câncer. Aí eu disse assim, tô com câncer, vou ter que raspar o cabelo. Marca, aí eu era muito assim, imediatista. Marca aí pra cabeleireira vir aqui raspar meu cabelo. Aí a Natália, calma, Duda, você pode esperar, pode ser que não caia todo. Aí eu tiro uma foto de como tá atrás. Eu acordava todos os dias e, como eu te falei, é muito rápido. Começa, tipo assim, devagar e você começa a se sentir bem. Porque a quimioterapia, realmente, ela faz você se sentir um pouco melhor. Só que aí depois cai tudo. Porque é um pico, assim, você tá com plaqueta baixa, leucócito baixo, tudo baixo. Você faz a quimioterapia, aí dá uma ajudada. Aí depois cai e despenca tudo de novo. Porque, entendam, a quimioterapia, ela não escolhe que células ela vai matar. Então ela acaba matando célula boa também. Exato. Então, cai cabelo, você começa a vomitar, você começa a enjoar. Tudo acontecia. Você fica com falta de apetite. E aí começou a aparecer, tipo assim, tudo. E aí vinham os sintomas. E aí toda vida que vinha uma coisa, tô enjoada, tô com alguma coisa, eu tirava o foco daquilo ali. E aí eu comecei a desmaiar. E eu tinha muito desmaio. Um dia eu desmaiei dentro do quarto do hospital, no banheiro. Eu lembro disso. E aí eu disse assim, mãe, eu acho que eu vou desmaiar. Eu ainda avisei. Fui legal, avisei. Aí minha mãe saiu correndo, desesperada. E eu não, sem forças. Aí minha mãe gritando, minha velha! Desesperada. Ai, meu Deus. Aí eu abri assim o olho, mãe, eu tô bem, hein? Eu tô maravilhosa. Gente, fica prestando atenção na minha mãe, que minha mãe pode infartar aqui agora, que é momento. Tudo eu me preocupava com a minha mãe. O tempo inteiro preocupava com a mãe. O tempo todo eu me preocupava com a minha mãe. Porque eu dizia assim, gente, minha mãe vai perder anos de vida aqui comigo, que ela vai ficar muito nervosa. Aí eu tentava, tipo assim, driblar. Às vezes eu sentia coisas e minha mãe dizia assim, tu tá sentindo alguma coisa, tu não quer falar só pra não me deixar preocupado. Eu, nada. Eu passando mal, querendo vomitar, engolindo aqui o negócio pra não vomitar na frente da minha mãe. Porque eu não queria que minha mãe sofresse de jeito nenhum. Ai, que linda, gente. De jeito nenhum. Coitado do meu pai, né? No meu pai, é porque meu pai é mais frio. Então, como seu pai lidou com tudo isso? O meu pai, ele é muito, assim, forte também. Ele é que nem eu. Minha mãe também é bem otimista, mas meu pai é bem forte, assim. E aí eu lembro que na semana... Depois eu descobri que eu ia precisar fazer o transplante. Tiveram a certeza de que eu precisaria fazer o transplante. Aí procuraram um doador na família, não encontraram. Encontraram um doador no Banco Mundial de Medula Óssea, que é uma doadora anônima, que eu não sei quem é. E essa pessoa resolveu doar pra mim. Mas aí você fica numa fila? Como que é isso? O que acontece? O transplante de medula é um pouco diferente do transplante de órgão sólido, porque normalmente órgão sólido, tirando os rins, a pessoa precisa morrer, né, falecer, pra você conseguir pegar aquele órgão. E aí também existe o negócio do tamanho do órgão caber na pessoa. Então, a fila é um pouco diferente do transplante de medula. O transplante de medula, você pode se cadastrar como doadora de medula óssea estando viva. Entendi. Então, assim, tem mais disponibilidade, apesar da compatibilidade ter que ser muito maior do que de um órgão sólido. Então, eu precisava de uma doação que fosse 100% compatível, por conta do tipo de leucemia que eu tinha. E eu encontrei uma única doadora 100% compatível. Mas você sabe de onde ela é? Eu não sei nada a respeito Nenhum lugar dela. do mundo. Nada. Eu só sinto que, tipo Putz, assim... imagina a curiosidade, né? De querer agradecer essa pessoa. Agradecer, né? exato. Eu falo, eu ganhei uma segunda mãe. Eu só sei que ela é mulher. Por que será que eles fazem anônimo, né? Então, no Brasil não precisa ser anônimo, eles divulgam, depois existe a quebra de sigilo. Em alguns países, principalmente na Europa, assim, eles não querem que divulgue da onde é. Leis. Sim. É questão de lei mesmo, sabe? Mas ela sabe que ela salvou alguém? Sabe. Ah. Ela sabe que ela doou pra uma pessoa e que a pessoa tá bem, porque a gente pode trocar carta anônima e eu troco carta anônima com ela. Mentira! A gente se troca, tipo assim, todo mês a gente manda uma cartinha uma pra outra. É bem legal.
Meu Deus! E aí, é isso. Mas sobre o meu pai, lembrei, gente. Graças a Deus, lembrei. O meu pai, ele é muito forte. E ele é muito, assim... Ele se demonstrou um paizão. Eu não tinha uma relação tão próxima do meu pai. Porque o meu pai, ele é uma pessoa um pouco mais fria, recatada, ali na dele. Sei. Mas ele se demonstrou muito paizão quando eu fiquei doente. Eles são casados? São casados até hoje. E aí eu lembro que quando eu descobri que eu ia precisar fazer o transplante, eu ia me internar para o transplante, na semana minha mãe pegou influenza. Porque toda a família tinha que fazer teste para internar junto, porque só pode ter 2 acompanhantes no quarto. Mas eu ia falar isso. Daí logo veio a pandemia, né? Eu fiz o transplante em novembro e a pandemia foi decretada em março. Meu Deus! E aí já tava meio sinistra as coisas. Principalmente nesse meio. Tipo, no mundo não tava, mas nos médicos eles já estavam meio que atentos. Por isso que eles pediram pra fazer os exames. E aí viram que a minha mãe tava com influenza. E aí meu pai que tinha que ficar cuidando de mim. E aí meu pai, assim, era animado demais. Ele subia na escada do hospital todo dia gritando: bom dia! Vamos, Vitória! Mentira! Hoje é dia de Vitória! E todo mundo era muito animado, todo mundo muito feliz, tudo... Você deve ter ficado muito conhecida no hospital, né? Muito. Não, e aí é muito engraçado, porque assim que eu entrei no hospital, eles falaram assim, olha, a gente sabe que a Duda gosta de filmar, de mostrar o dia a dia dela, mas a gente vai te pedir pra não filmar o pessoal do hospital, porque, né, vai que as pessoas não querem ser filmadas. Era diferente do hospital de Fortaleza, todo mundo era da bagaceira, queria entrar. E queria ser filmado, não tava nem aí. E aí, na primeira semana de hospital, minha mãe disse assim, não mostra ninguém. Olha, fica quieta, não fala com ninguém, não mostra ninguém, porque senão tu vai ser expulsa daqui. Como é que eu vou ser expulsa, amor? Tô esperando o transplante, expulsa não vai ser. Mas pera, em qual hospital você tava agora? Agora foi no Einstein, que eu fiz tratamento no Paulo, Einstein, aqui em São Paulo. Eu tive que vir fazer. Você teve que vir pra cá porque o que fazer acontece? o transplante, é Exato. Isso? Entendi. Lá em Fortaleza, só tinha um hospital que já tinha feito o transplante não aparentado de anônimo, de doador anônimo 100%. Só que, para a mutação que eu tinha, era muito grave eu fazer nesse hospital, e era um hospital público. E aí a minha família conversou comigo dizendo assim, você tem a opção de fazer, porque todo mundo tem direito ao hospital público, mas eu disse assim, eu não vou entrar no hospital público, não porque eu não acredite, porque era o meu médico que faria no hospital público, mas principalmente porque eu sei que tem outra pessoa que também vai estar esperando aquele quarto. Ah, entendi. Mas assim, não, eu vou fazer em outro hospital, vou fazer no Einstein mesmo, que muita gente diz assim, é um puta privilégio. Sim, é um puta privilégio. É muito Graças diferente. a Deus, que bom que você pôde. Que bom que eu né? pude. E é realmente um Mas privilégio. as pessoas julgam isso? Ah, demais. Oh, você não tem ideia. Quando eu tava internada, eu dizia assim, pra você é muito fácil estar sorrindo aí no Einstein. Aí eu ficava assim, então vem sorrir no meu lugar. Eu não acredito. Quer se internar aqui no meu lugar? Gente, eu até me arrepiei. Eu prefiro estar no ponto de ônibus, como era como vendedora, do que estar no Einstein. Eu prefiro. E é isso, as pessoas, elas sempre vão ter alguma coisa pra criticar. E eu parei de tomar isso pra mim. Eu simplesmente parei, fiz meu tratamento. O tratamento foi, assim, excepcional. Tive muitas complicações e eu agradeço todos os dias que eu tava lá, porque as complicações que eu tive, aí eles falaram, no hospital público talvez a gente não conseguisse com tanta rapidez. Meu Deus. E aí, depois disso que eu vivi, eu comecei a me engajar cada vez mais na luta para todos os hospitais terem pelo menos a medicação. Tem que ter pelo menos a medicação. Porque às vezes falta a medicação, não falta o médico, falta a medicação. Porque meu médico do hospital particular, ele era o mesmo que estava no hospital público. Mas a medicação talvez não tivesse. Recurso, né? Exato. Mas que tipo de complicação que dá? Eu tive algumas complicações. Algumas que são muito tradicionais de transplante, como mucosite. É muito comum você ter mucosite, que é aquela inflamação em toda... que vai da garganta até lá embaixo, que nesse canal... estômago, tudo isso, é muito comum ter. Na quimioterapia você não teve? Na quimioterapia eu tive 0 mucosite, graças a Deus, tipo... Porque você lembra minha amiga, Aninha? Sim, exato, a Aninha tinha Ela tinha muita mucosite com a quimioterapia. Exato, ela tinha muito, eu conversava muito com ela sobre isso. Eu lembro dela falar de você também. Ela era incrível, assim. E mucosite eu tive demais, enjoo também. Eu tive um pouquinho de GVHD, que é uma coisa até boa, às vezes você tem um pouco no transplante, GVHD. GVHD é como se fosse a doença contra o enxerto hospedeiro, é como se fosse uma negação da medula ao seu corpo. Só que em pequenos níveis é bom, porque, imagina,
eu tive leucemia, então é bom que, tipo assim, o corpo reaja a isso. Então é sempre bom ter um pouquinho de GVHD. Em grandes níveis é ruim, mas um pouquinho é bom. E a coisa mais séria que eu tive foi VOD, que é como se fosse uma paralisação do fígado. E foi bem no Natal, eu passei ano novo internada. Eu lembro de Mas nisso você ficou internado o tempo todo, de qualquer tempo forma. todo. Eu passei no transplante 65 dias internada direto. É de enlouquecer, né? É de enlouquecer. Olha, você tem que... E aí, mesmo com todas essas complicações, você continuava gravando, achando forças, animada. Força. Na época do VOD, eu não gravei porque eu sempre fui uma pessoa, minha mãe fala assim, você tem tanta empatia que às vezes a sua empatia te coloca até no lugar de culpa. Porque eu fiz o transplante, aí eu fui pra casa, depois do transplante, pra ficar fazendo o acompanhamento ambulatorial. E aí a gente morava em frente, então a gente ia, fazia os ambulatórios. Vocês mudaram pra cá? Toda a família. E aí eu tive essa complicação e aí falaram assim, ela vai ter que internar de novo. E até hoje tem muita gente que me acompanha, que é mãe de paciente oncológico, que é paciente oncológico. Então você era a esperança dessas pessoas. E aí, quando eu disse que eu vou ter que internar de novo, eu nunca vou esquecer. Uma mãe me mandou uma mensagem dizendo assim, Duda, meu filho de 7 anos saiu hoje do hospital, ele fez o transplante, tô morrendo de medo dele voltar de novo, que nem você. Aí eu não posso falar para essas pessoas que eu internei de novo, porque imagina o tanto de mãe que tá aqui me seguindo e vai ficar desesperada. E aí, durante esse tratamento de VOD, VOD é uma doença muito séria, muito séria. Tipo, uma das piores coisas que você pode ter no transplante é o VOD. E foi uma das que eu tive. E aí eu disse assim, eu não vou publicar que eu tô com VOD, senão o povo vai começar a pesquisar. O povo já me matava por qualquer coisa. Às vezes eu sumia um dia porque eu tava mais cansada, porque eu tava sem saco de aparecer. Ou porque simplesmente eu passei o dia assistindo série. Uma vez me mandaram uma mensagem pra minha mãe. Dizendo assim, eu sonhei que a Duda ia morrer hoje. Não, você tá de brincadeira. Eu juro pra você. As pessoas são muito loucas. Muito loucas. E aí eu lembro que a minha mãe desesperada, a minha mãe ficava assim o tempo todo sentada. Mas vocês bloqueavam essas pessoas, Bloqueava. Né? Aí na hora que me mandaram isso, eu liguei assim o stories e disse assim, vocês estão ficando malucos, eu não tô pretendendo morrer hoje. Não tô pretendendo morrer hoje. Isso é muito maravilhoso. Que amanhã, graças a Deus, aqui no hospital, vão ter um negócio, às vezes nós, eles faziam, tipo, umas gincanas, umas coisas pra distrair a gente. Vinha, tipo, um palhaço conversar com você, vinha uma pessoa e disse assim, amanhã vai ter aula de massagem. E eu marquei. Então, assim, não tem. Tô aqui há dias, tô com a tensão muscular terrível. E sua mãe se afetava muito com essas mensagens? Imagina. Minha mãe, até hoje, ela se afeta demais. Você para pensar, a gente fala muito sobre o câncer, né? Eu sempre sou a favor da gente falar e mostrar a vida do paciente oncológico. Mas tem uma pesquisa do INCA que, nas últimas 3 décadas, o número de pessoas que sobrevivem ao câncer está aumentando. E está aumentando muito. E é maravilhoso isso. Só que, ao mesmo tempo que aumenta, a gente está lidando com os sobreviventes. E cada vez mais eu falo sobre os sobreviventes. Eu falo sobre essas pessoas que estão vivas. E a sociedade, no geral, ela não está pronta para lidar com sobreviventes do câncer. Porque elas acham que, você tem uma dívida com a doença. Então, você passou por um câncer. Você é uma influenciadora digital. Você precisa todos os dias falar sobre câncer. E eu falo sobre vida, gente. Eu não falo sobre câncer. Eu falo sobre vida. Eu falo sobre a importância da reinserção do paciente oncológico no mercado de trabalho. Que muitas empresas, às vezes, elas não conseguem. Porque elas não querem aquela pessoa que já passou por uma doença e provavelmente pode ter que vai passar de novo. Eu falo sobre a mulher com câncer. E hoje em dia, cada vez mais jovens estão tendo câncer. As mulheres estão postergando aí uma gravidez. E aí, sobre o congelamento de óvulos, que isso precisa ser uma questão de saúde pública. As pessoas não falam sobre isso. Eu não congelei meus óvulos porque não deu tempo. Porque realmente a leucemia que eu tive, eu precisei começar o tratamento na hora. A gente tem que falar sobre as mulheres na menopausa e o quanto a menopausa afeta. Eu entrei na menopausa com 24 anos por causa do câncer. Então, eu sou uma mulher... Entrei mesmo, eu sou uma mulher na menopausa. E a menopausa, ela causa falta de lubrificação. Então, isso atrapalha muito os relacionamentos de uma mulher, principalmente se ela for solteira. Imagina, um jovem de 28 anos voltando a sair, com falta de lubrificação, com falta de libido. Então, a gente precisa falar sobre as mulheres que passaram pelo câncer e hoje estão... Você pode fazer reposição hormonal? Eu faço reposição. Então, eu faço tudo isso. Então, eu falo sobre sobreviventes. E eu falo, minha pauta nunca vai ser a doença, vai ser
como a gente pode transformar e melhorar a vida desses pacientes que passaram por isso. Porque a síndrome do Peter Pan, da família ficar o tempo todo querendo cuidar, proteger, porque você passou por um câncer. Então, elas querem ficar ali o tempo todo em cima de você. Sobre o psicológico, cerca de 15 a 25% dos pacientes que passaram por transplante, eles adquirem ansiedade, depressão. Tem paciente que não consegue, fica com síndrome do pânico, então não consegue socializar novamente. Então, a gente tem que falar cada vez mais sobre o câncer, mas sobre as pessoas que estão sobrevivendo a eles. Sobre essas pessoas que estão reinseridas em todo esse universo que é assustador. É assustador, o trauma é real e é um trauma muito longo. Então, a gente precisa dar voz a essas pessoas e a gente precisa amparar essas pessoas, porque não tem ninguém amparando elas. Até os psicólogos, minha psicóloga mesmo me fala, Duda, eu aprendo com você, porque só agora que eu tô vendo meus pacientes sobreviverem ao câncer. Antes eles morriam. Então, a gente tratava naquela fase aguda, e depois aquela pessoa sumia. Às vezes, a gente ficava tratando a família. Meu Deus. Mas hoje a gente trata o paciente que voltou a viver. Então, a gente tem que falar com essas pessoas, a gente tem que dar voz a essas pessoas, a gente precisa escutar. As pessoas, muitas vezes ao meu redor, elas pensam assim, ou eu vou falar só de câncer com a Duda, ou nem vou tocar na doença. Eu nem vou falar. Tem uma amiga que esses dias ela chegou pra mim e ela falou assim, amiga, o que você teve mesmo? Porque ela me conheceu depois. Você nem fala disso, né? Você só fala sobre o pós, você só fala sobre sua menopausa. Mas que câncer você teve que eu nem sabia? Aí eu, leucemia, amiga. Ela, tá. Ela nem sabia. Porque eu falo muito mais, eu bato super na tecla de falar sobre isso, o quão importante pro paciente é ele ser ouvido. E as pessoas não escutam. As pessoas não falam sobre os pacientes oncológicos. Caramba. E sobre o pós deles. E nesse processo todo, tudo isso que você viveu, em que momento que deu boom, assim, de seguidores, que cresceu muito, sei lá, porque daí hoje em dia você tem quase 1 milhão de seguidores, né? É muito louco, porque assim, eu passei por as pessoas me acompanharam em várias fases. As pessoas me acompanharam antes do tratamento, durante o tratamento e agora nessa fase do pós. E eu tive um boom muito grande, eu acho que durante a pandemia, porque, enfim, eu era uma paciente ainda que estava em tratamento oncológico. E muita gente me acompanhava por esse espírito de fé. E eu já estava, assim, calibrada para a pandemia, porque eu já tinha passado 1 ano internada. Então, assim, eu já estava... gente, pandemia aqui, para mim, eu tirei de letra no sentido do isolamento social. Sim. Porque eu já estava isolada. Eu já estava isolada. Um ano, praticamente. 1 ano. Exato. 9 meses eu passei isolada. Então, eu já sabia como é que isso funcionava. Então, eu dava muitas essas dicas de como passar o tempo durante a pandemia. O negócio das listas, o negócio da questão de montar o quebra-cabeça. Eu dava muitas essas dicas. E aí, começou. E aí, durante um tempo, eu fui começando a espaçar as consultas, a melhorar, a ficar melhor. E eu não falava mais tanto do câncer. O câncer não era mais tão presente na minha vida. E eu lembro exatamente, eu tinha 720 mil seguidores no Instagram, na época. E aí eu comecei a perder seguidores. Assim, gente, que coisa esquisita. Por que eu tô perdendo seguidor? E aí eu comecei a parar de falar de câncer. Aí eu lembro que eu falava pra minha mãe, eu não falo mais de câncer do que eu falo. Ela, do que você gosta de falar? Porque você é comunicadora, minha filha. Você é formada em jornalismo. Você pode falar da pauta que você quiser. É só você se aprimorar sobre isso. Eu disse assim, eu gosto de moda. Eu fazia tutorial de maquiagem no hospital. Eu fazia meus Get Ready With Me no hospital. Aí ela, ok, então fala de moda. Eu comecei a falar de moda. Aí eu comecei a receber mensagem. Você passou pelo que passou e agora você fala de moda? E eu ficava... não, gente. Perdi 70 mil seguidores no Instagram. As pessoas gostavam de ver Meu você. sofrimento. Ave Maria. Juro pra você. Mas acho que é o mesmo princípio daquelas pessoas que falecem e ganham seguidores, sabe? Exato. É a mesma coisa. As pessoas, elas têm esse tesão em ver os outros sofrendo. Eu comecei a perder seguidores. Eu disse assim... Isso porque você não era uma pessoa que se vitimizava zero. Você não mostrava esse sofrimento. Nada. Um outro lado, né? Nada. E assim, eu vim de uma família extremamente privilegiada. Entrei no Einstein. Então, além de não mostrar o sofrimento, não que eu romantizava a doença. Jamais, nunca romantizei. Mas eu tinha muito um aparato, então, com certeza, pra mim foi muito mais leve, no sentido de ter ali disponível. Então, eu mostrava muito mais a minha vida, isso que as pessoas não entendem. Eu mostrava eu me arrumando pra ir fazer quimioterapia. Hoje eu me arrumo pra vir aqui conversar com você. Graças então, a Deus. Ainda bem. Então, assim, tem muito esse lado terrível e cruel da doença, mas também tem um lado que eu tenho seguidores que
vibram tanto comigo que dizem assim, cara, que maravilhoso, porque você está fazendo exatamente tudo que você disse que você ia fazer. Que você ia viajar muito, que você... E eles estão acompanhando você, Eles estão realizando acompanhando. seus sonhos. Exato. Então, é outra temporada da minha vida. E aí, tem uma outra galera, que aí já indo pra outra rede social, que é o TikTok, eu sou fã do TikTok, que nem sabem que eu passei pelo câncer. A galera não faz ideia. Eles sabem que às vezes eu comento uma coisa ou outra, gravo um vídeo falando, gente, hoje é dia de exame, rezem aí. Ficam assim, pra que esse exame, menina? E aí tem essa outra galera que tá ali me seguindo porque gosta de história, porque gosta de dica, porque gosta de skincare, porque gosta de maquiagem, por outro motivo. Então, assim, é muito legal ver essa transformação de se reinventar. Por isso que eu digo, as pessoas elas não estão preparadas para ver você vencendo a doença. Dentro delas, elas ainda não têm essa coisa de conseguir enxergar você nos dias de glória. Elas preferem ver você nos dias de luta porque aquilo ali dá um ânimo para ela. Já os dias de glória dá inveja. Ah, entendi. Nossa, que forte isso, né? Dá inveja. Elas ficam assim, pô, essa menina tá viajando pra caramba. Pô, mas ninguém viu o tanto que eu sofri no hospital, que eu trabalhava todo dia de dentro do hospital. Que eu escrevi livros de dentro do hospital. Ainda bem que eu tô colhendo esses frutos. Mas a tragédia, ela causa um sentimento de, poxa, eu tô aqui sofrendo e ela tá ali no hospital vivendo. Ai, vou lutar pela minha vida também. Já a Vitória, não. A Vitória fica, caraca, eu queria estar no lugar dela. Por que ela tá e eu não tô? Gente, que coisa forte, né? Você tem uma pergunta. A gente abriu caixinha, a gente sempre abre. Gente, falei pra caramba, né? Não, mas eu tô amando. É surreal, né? Mas tem umas coisas que eu não imaginava, assim, tipo isso. Eu imaginava que você devia lidar com algumas opiniões contrárias, enfim, mas não nesse nível de É muito louco. absurdo, sabe? Mas enfim, vamos ver o que mandaram. A Simone mandou uma pergunta que é um pouco de tudo que você já falou. Oi, Fabi. Oi, Duda. Meu nome é Simone, moro em Franca e quero saber. E a minha pergunta é a seguinte. Como que foi para a Duda enfrentar o câncer no transplante? Beijos. Eu acho que foi um baque de cada vez, sabe? Primeiro você recebe o baque do câncer. Aí passou um tempo, eu recebi o baque do transplante. O transplante, pra mim, foi muito mais desesperador pelo fato de eu precisar que alguém me salvasse. E por isso que eu falo o tempo todo, gente. Todo mundo deveria se cadastrar no banco de doadores de medula óssea. Você nunca sabe o que uma pessoa está enfrentando. E quando você passa pelo transplante, você vê que o transplante, ele não salva apenas a vida de uma pessoa. Ele salva uma família inteira. Verdade. Ele salva outras gerações. Antes de eu ter tido, de fazer o transplante, eu não tinha a Maria Tereza, que é a minha afilhada. E depois do transplante, eu sou madrinha dela. Então, assim, é uma nova geração que não faz ideia do que eu passei. Esses dias eu tava com a Maria Tereza no meu colo, e ela olhou pra mim, e eu tenho a marquinha, a cicatriz do catéter. E aí ela olhou pra mim, e ela olhou assim, titia, você foi picada? E eu, que, Tetê? Ela, pelo mosquito. Ele me picou também, tá coçando? Aí ela começou a coçar. Ah, que bonitinho. Ela olhou pra mim, ela tá coçando? Eu, não, Tetê, mas foi o mosquitinho que picou a titia. Então, assim, ela não faz nem ideia de que isso aconteceu. Então, quando você passa pelo transplante e o câncer junto, é um turbilhão. Mas eu agradeço todos os dias, não por ter passado pelo câncer, mas por ter vivenciado a experiência de renascer. Porque renascer é uma coisa assim... Eu vi meu próprio nascimento, né? Eu assisti... Hoje você é uma pessoa que dá muito mais valor, Muito. assim, pra tudo. Tudo. Eu assisti o meu nascimento. Isso é muito louco. Minha mãe, ela chorava na hora que eu fui fazer o transplante, porque o transplante de medula óssea é um pouco diferente do transplante de órgão sólido, né? O transplante de medula óssea, a grosso modo, não é assim, mas a grosso modo, é uma transfusão de sangue. Você faz acordado. Então, você tá ali acordado e faz aquela transfusão de sangue. Mas tem todo um preparo Imagina antes de o que você quimioterapia. sentia na hora. E eu olhava aquilo ali entrando dentro de mim e eu disse assim, gente, eu tô nascendo, que loucura é essa? Então, é um misto de sentimentos. Se mas você não fizesse esse transplante, você não estaria aqui hoje. Jamais. Eu precisava fazer o transplante. E uma coisa assim, só porque as pessoas também não sabem, você fala assim, todo mundo deveria ser doador. O que o doador tem que fazer na hora? Então, é importante falar, né? É muito simples você se cadastrar no banco de doadores de medula óssea. O que acontece? Você vai no hemocentro da sua cidade e você vai fazer um exame de sangue. Você vai coletar 5 ml e você vai fazer um cadastro lá com seus dados, com seu nome, com seu endereço, com seu telefone, com o telefone de emergência de outra pessoa.
E aí, eles vão criar, tipo, como se fosse um CPF para aquele seu tubinho de sangue. Onde eles vão fazer uma concentração do DNA para ver o DNA da pessoa. E vão cadastrar junto com o seu nome. Então, sempre que precisar de um doador, eles vão, através de um aparelho, vão botar assim, esse doador, ele é 000X. Então, vamos procurar qual é que é o 000X. Encontramos o 000X. Então, vem aqui fazer outro exame 00X. E aí, a pessoa vai lá e faz um exame. Aí, eles descobrem De assim... sangue também. De sangue também. Aí, fazem outros exames, até ver que tem a compatibilidade quantos por cento através desse DNA. E aí, até, de fato, descobrirem que sim, você é 100% compatível, no Brasil existem 2 formas de você doar. Aí, vão agendar a doação de sangue, a doação de medula. Existe a doação por aféres, ou seja, você senta numa mesa, como se fosse uma mesa de doação de sangue, para quem já doou, eles colocam uma agulha mais calibrosa, e você fica um tempo ali sentada, que aí o sangue vai passar de uma veia para outra para tirar a medula do sangue. Então, assim, 0 cirurgia. Mas existem outras pessoas que fazem no centro cirúrgico. E aí, no centro cirúrgico, realmente, você é anestesiada. E aí, as pessoas se confundem muito, acham que é porque Mas a pessoa pode optar, assim, por fazer? Eles veem o que é melhor, tipo, os médicos, eles veem o que é melhor pra você. Atualmente, as máquinas estão cada vez mais evoluídas, então acaba que muita gente faz por aférias. Tem gente que não gosta porque passa muito tempo sentado, sabe? Mas é muito mais tranquilo também. E também existe pelo... E o que tem depois? Se a pessoa doa isso, ela fica algum tempo com alguma Aí ela passa 15 dias... restrição, alguma coisa? Não, a medula se reconstrói de 15 em 15 dias. Então, depois de 15 dias, você tá com a sua medula tranquilona de novo. E não é como se você tirasse toda a medula do seu corpo. É uma parte, gente. É um negocinho. É bom saber, né, gente? Uma sacolinha Só de que você sangue. salva a vida de uma Salva pessoa. de uma pessoa. E por cirurgia, você fica internado e aí eles tiram desse ossinho, do mesmo que eu fiz o exame. Aí eles tiram uma quantidade maior do E eles ossinho. põem você pra dormir. E botam você pra dormir, aí você passa uns 3 dias internado, tem uma dorzinha local que passa com anestésico. E é isso. Não é um bicho de 7 cabeças. E o médico, ele nunca vai pedir... Ele já tem uma pessoa doente. Ele nunca vai pedir pra você doar e vai ter outra pessoa doente. Outra pessoa vai ficar mal. Não existe isso. As pessoas acham que, em doação de medula, confundem medula óssea com medula espinhal. Não é na coluna. Não tem nada a ver. Nossa, eu jurava que era, olha isso. Não tem Aprendi nada a uma ver. coisa nova hoje. Não tem nada a ver. E é muito simples você se cadastrar. E durante o meu tratamento, e até hoje, uma vez por ano, eu faço campanhas de cadastro de medula óssea em todo dia que eu completo aniversário de transplante. E várias pessoas já doaram depois que foram fazer o cadastro nas minhas doações. Jura? Ou seja, você acabou impactando tantas vidas. E é muito louco isso, porque imagina, você salva outra vida, sabe? E a taxa de sucesso é muito alta, assim, do transplante. Então, a taxa de sucesso cada vez está ficando mais alta, porque as compatibilidades estão cada vez... eles estão vendo cada vez mais compatibilidades boas. Também, hoje em dia, no Brasil, já existe o transplante haploidêntico, ou seja, às vezes a pessoa é 50% compatível com você. E pode doar. E pode doar, se for, tipo, da família. Às vezes um tio, um sobrinho, um irmão. Então, cada vez mais estão acontecendo os transplantes. O que a gente tem que lutar é para que cada vez mais pessoas tenham recurso para fazer o transplante. E, principalmente, que tenham o pós, porque a gente toma muita medicação depois. Então, para se manter bem pós-transplante. Isso que é o mais fundamental atualmente. E aí, quando você fez o seu transplante, quanto tempo demorou para você ficar bem? Assim, que você falou, agora eu tô bem. Demorou assim... Não chegou a ser 1 ano, mas assim, uns 9 meses que eu disse demorado, assim, então? Não é como se você passasse 9 meses acamado, não. Longe disso. Mas para você se sentir forte, também depende muito da idade. Eu era muito nova, tipo, sou muito nova, 24 anos. E assim, o tempo todo eu sempre lutava pra manter minha cabeça bem, fazer psicóloga. Então, por isso que eu digo, o recurso, o aparato é muito importante. Minha estrutura familiar é muito boa, então eu tenho uma família que me ajudou muito. Logo depois do transplante, eu já comecei a engatar na fisioterapia e a fazer também personal. Então, assim, eu comecei a ter uma vida muito saudável. Então, isso ajuda demais para você ter uma boa recuperação. E mesmo assim, depois do transplante, eu tive ainda algumas complicações. Tive doença residual mínima, passei por alguns sufocos, mas hoje em dia, nem lembro. Nossa. Lembro às vezes, mas no decorrer do dia eu não lembro.
E aí, vamos supor, você se sentiu forte. E aí, quando que o médico falou pra você, você está curada? Essa palavra Ele curada. nunca falou Nunca curada. Ele só fala quando eu completar 5 anos. Ano que vem, gente. Ano que 21 vem, a gente tem que fazer uma festa. Eu Aquelas, vou. a gente tem que A gente convidada. vai. Óbvio que vai. Dia 21 de novembro eu espero escutar essa palavrinha. Você está curada. Que Mas o 21 agora eu de tô em- novembro é a data que Eu fiz o transplante você de fez o medula. transplante, entendi. Que é considerado o dia que o seu câncer zerou, é isso? Não que o câncer zerou, mas o dia que eu fiz o transplante, então, que começou uma nova era. E dia 2 é o dia que a medula pegou. Porque tem isso também, né? Você tem que saber se a medula vai rejeitar 2 ou de não. dezembro. 2 de dezembro. E aí, esse ano eu já completo 4 anos e ano que vem eu completo 5. Ai, que linda, gente. E aí, em todo esse processo também, uma coisa que você tem muito. Você é vaidosa, você gosta de moda, você gosta de maquiagem. Como que foi? Porque eu lembro que você tava linda careca, por Aham. exemplo. Mas você se achava linda? Como que era a sua autoestima Cara, eu nesse amava processo? ser careca. Eu me achei Jura? deusa careca. Mas você tava mesmo? Eu me achei deusa. O problema não foi a careca. O problema foi quando o cabelo começou a crescer. E ninguém também fala sobre isso. Por isso que eu digo sobre a questão do sobrevivente. Quando o cabelo cresce depois da quimioterapia, imagina, você passou por uma quimioterapia, é muita química. O cabelo não nasce lindo, assim, esbelto. Ele nasce esquisito, pra cima. E aí vai um lado pra um lado, outro pro outro. Aí eu comecei a ter muito cabelo branco por causa das quimioterapias também. O cabelo ficava, assim, desgrenhado. Ficava uma coisa horrorosa. Eu odiava, eu chorava todos os dias quando o cabelo começou a crescer. Todos os dias. Aí depois de 2 anos, ele chegou numa fasezinha, assim, meio boa. 2 anos. 2 anos. Demora. Você chegou a usar peruca, alguma coisa? Eu usava... Eu tinha 2 perucas. 3, eu acho. Eu tinha 3 perucas. 2 eu já dei. Uma eu ainda guardo, que foi o que eu usei no casamento da minha irmã. E eu usava você peruca. foi no casamento? Fui, deu certo. Eu fui no Ai, casamento que da bom. minha irmã. Foi depois do transplante? Não, foi tipo assim, 1 mês antes. Foi no tempo que eu tive de férias e fazia exame pra ir fazer o transplante. Aí você Aí eu- conseguiu curtir tudo? Muito. Eu fiquei lá no palco, minha mãe desesperada. Eu dizia assim, ai, gente, eu vou pular. Não sei se eu vou ter outro dia aqui pra pular desse jeito, não. Sei lá o que vai acontecer comigo nesse transplante. E aí, foi isso. Aí e aí você eu usava usava as perucas? perucas, só que me dava muita coceira na cabeça, me dava um calor, não gostava, eu preferia lenço. Aí eu fazia várias amarrações, aprendi várias, eu ficava vendo tutorial no YouTube, fazia várias, aí eu comprava lenço. Aí eu dizia assim, mãe, hoje nós vamos, aí tem um lugar lá em Fortaleza, Casa Blanca, que vende tecido. E aí a gente ia lá, comprava tecido, aí eu pedia pra minha mãe ir na costureira, ajeitar o tecido, eu comprava vários tecidos, eu fazia várias amarrações diferentes. Eu gostava mais do que da peruca. Da peruca eu não era tão fã, porque era muito engraçado. Sabe a mulher quando tá com sutiã e chega em casa e tira? Era Sei. eu com a peruca. Eu chegava no canto de peruca, aí eu falava, oi gente, tudo bem? Você tirava? Tirava do nada. Aí às vezes o pessoal ficava olhando assim, que louca. Eu tirava, eu não aguentava, odiava. Então, o mais difícil foi quando voltou a crescer. E aí, Foi. pra você se reconhecer de novo, como que Então- foi como que era você antes de tudo isso? É muito... Eu sempre converso isso com as minhas amigas. Existe uma Duda de antes da doença, aí existe uma Duda durante a doença. E existe uma Duda pós. Essas Dudas são completamente diferentes entre si. Como que elas são? A Duda de antes da doença, ela era uma menina muito dramática. Eu nem digo mimada, porque eu não sinto que meus pais me mimaram muito, mas tudo era os céus da vida, tudo eu reclamava, tudo era uma luta. Eu era muito birrenta, a real era essa. E aí a Duda, durante o tratamento, ela era muito gratiluz. E eu acho que o câncer faz isso com a gente, porque imagina só, pode ser que você morra. Então, você fica ali a santidade em pessoa. Tipo, Deus, por favor, estou mostrando que eu sou uma boa menina. E você fica uma santidade em pessoa. E aí eu fiquei muito, muito gratiluz. E aí a Duda de agora é uma Duda muito mais madura. Eu ainda tenho alguns medos que eu achava que eu não ia ter mais, porque eu passei pelo câncer. Eu disse assim, agora... Nada vai ser... Nada, mas tem algumas coisas, tem algumas inseguranças que batem na porta. Mas eu acho que ao mesmo tempo... Não em relação à doença, em Não, relação a outras coisas. Outras coisas. Mas eu acho que eu sou uma pessoa também... Eu sou muito mais... Ai, dane-se. Falo mesmo, tô nem aí. Não guardo nada pra mim. Só saio fazendo. Não leva as coisas tão a sério, Não, mas, não levo. Tipo, eu descobri há pouco tempo que tem uma menina, uma amiga minha, coitada, que ela tava com raiva de mim há mais de 6 meses. Eu não sabia. E eu disse assim, mas você não me falou. Se você não me falou, eu tava tratando normal. Achava que você não tava me vendo, você tava trabalhando muito. Aí descobri agora que a pobre tava com raiva. Já nos acertamos. Porque eu disse assim, gente, não me toquei.
não percebi que você tava com raiva, não. Me desculpa. Porque eu não me toco. Hoje em dia eu sou muito leve. Gente, vamos resolver? Tem que resolver isso? Então vamos resolver isso. Não tem como resolver? Não vamos resolver. Sou muito mais prática, porque eu não Você perco sente que tempo. os problemas têm uma percepção diferente pra você hoje? Muito, muito. Às vezes... até é doido, né? Eu converso isso com muitos outros pacientes sobreviventes. A gente fica conversando. É uma coisa meio até esquizofrênica, sabe? Você começa a sofrer e chorar por um negócio. Aí do nada você diz assim, ai gente, mas pra que eu tô sofrendo tanto por isso? Que besteira, chega. Deixa eu seguir minha vida. É uma loucura. Aí diz assim, ai não, mas eu preciso sofrer. Eu acho que eu tenho que me permitir. Eu não posso ficar reprimindo essa emoção. Aí começa a chorar de novo. Diz assim, ai não, chega. Eu sofri por coisa pior. É bem assim... são altos e baixos, sabe? E é muito engraçado. Às vezes eu me pego chorando por uma coisa, aí depois eu tô rindo, sabe? Por estar chorando por algo bobo e agradecendo também ao mesmo tempo. Esses dias eu tava chorando e disse assim, gente, eu sou uma louca. Como é que eu gastei tudo isso nesse cartão de crédito? Doida. Não pode, tem que ter maturidade, sei lá o que, estabilidade financeira. Às vezes assim, eu vou ter que trabalhar mais pra pagar esses luxos aqui. Pra pagar o luxo dessa louca. É isso, a gente vai lidando. E de relacionamento, assim, durante esse processo? Teve o seu ex-namorado que foi te visitar naquele momento? E depois disso, teve alguém? Teve namoro? Teve nesse processo? Eu não tive uma pessoa assim, sério, um namoro, uma coisa assim. Imagina, eu passei pelo câncer e logo depois veio a pandemia. Então, a primeira vez, isso é muito louco e interessante de contar. Às vezes eu recebo mensagem de pacientes sobreviventes dizendo assim, Duda, você já beijou na boca? Como é que foi a sua experiência depois do câncer? Porque, pra quem não sabe, depois de transplante de medula óssea, você tem que refazer todas as vacinas. Todas. Como se fosse um bebezinho. Como se fosse um bebê. Porque a sua imunidade troca, né? A memória da imunidade troca. E ainda teve a pandemia. Então, eu só comecei a sair, de fato, pós-pandemia, em outubro de 2021, que foi quando eu tomei minha terceira dose. 2022, desculpa. Não, 2021. 2021. Terceira dose da vacina do Covid. Tá. Então foi quando eu comecei a sair. Eu só fui beijar depois de 2 anos do meu transplante. 2 anos e 6 meses que eu tinha... Eu passei 2 anos e 6 meses sem beijar na boca. E foi muito esquisito a primeira vez que eu beijei. Eu fiquei... Tipo, praticamente bebê, né? Sei lá. Totalmente. Agradeço todos os dias. E o pior, que eu olhei... Eu disse assim, tu é vacinado de Covid? Perguntei mesmo. Tu é vacinado de Covid? Aí ele, sou médico, já tomei as 3 doses. Então tá tranquilo. Eu sou bem louca, eu era pisca. Mas teve alguém, por exemplo, porque você deve ter feito muitas amizades, Muitas. Né? Teve, porque tem aqueles filmes que as pessoas se conhecem. Ai, menina. Não teve isso? Tipo, algum gatinho que tava fazendo tratamento. Eu vivi cada romance oncológico. É muito louco. Você fica internada, né? Então, isso que eu ia falar. Eu vivi uns romances oncológicos. Mas com outro paciente? Com outros pacientes. Aí não podia encostar. Não podia. Era aquela coisa platônica ali. Totalmente platônica. Aí, assim, o que não te contam em Hollywood sobre o tratamento oncológico e esses romances? Gente, tudo mentira. Tu já tem que se preocupar com o teu hemograma, se preocupar com o do parceiro. Aí eu comecei a ficar pisca, porque o meu ia bem, aí o dele não ia tão bem. Aí eu começava a ficar maluca. Eu disse assim, não quero isso pra minha vida, não. Só quero gente curada também. Mais uma preocupação. Mas era o mesmo tipo de câncer? Ou? Era. Mesmo Leucemia também. Mas não dá uma... Também. Não dá uma... Como fala? Eu sou escritora, né, Fabi? Eu tava engatilhada ali a lançar isso daí. Aí o negócio começou a desandar, e desandava. Aí, graças a Deus, os dois estão vivos, separados. Ai, graças a Deus. Mas ficou amigo? Ficou amigo? Ficou, tá ótimo. Ele tá maravilhoso. Já encontrei aí no meio da vida. Tá ótimo. Graças a Deus. Os dois curados, separados. Muito melhor do que o quê? A culpa das estrelas, que um morreu e o outro tá ali vivo. Gente. O jeito que ela fala. Não, mas gente, porque as pessoas ficam criando aquele romance, aí alguém morre pra ser sofrido. O bom é os dois acabados curtindo a vida. Tá certo. Ele tá ótimo, mas vocês nunca nem quiseram beijar depois? Não, graças a Deus. Graças a Deus? Graças a Deus. Imagina, eu perdi meu bebê dentro do hospital. Ia ser muito cruel, não. Eu digo, depois que encontrou de novo, não ficou aquela coisa mal resolvida? Você sabe que eu encontrei só uma vez? Uma vez só, depois. Mas... Já não tava mais aquela... Nada. Faísca. Aí era só uma coisa de brincar e... como é que tu tá? E olha aí, a minha cicatriz do cateter tá melhor. Mas vocês devem ter dado força um pro outro. Né? Muito. Sempre, assim. Passaram muitas pessoas incríveis, sabe? Durante o tratamento oncológico na minha vida.
que são pessoas muito legais. E às vezes as pessoas me enxergam muito com uma força, né? Eu acho que pela questão de seguidores na internet, todo esse negócio realmente, eu sou uma pessoa forte. Mas eu também sou uma pessoa que às vezes chora, se enfraquece. E eu preciso também da energia dos outros pacientes para me manter bem. De sempre olhar para outros pacientes e ver pacientes que estão curados há não sei quanto tempo depois de transplante, estão vivos, estão ótimos. Então, isso para mim é muito importante. Porque o fato também. de você se expor, você devia receber muita notícia ruim, né? Até hoje. Eu lembro da Aninha. Eu falo da Aninha, pra quem não sabe, era uma das minhas melhores amigas que infelizmente faleceu de câncer. E ela também era exposta na internet e tal. E aí ela recebia muito. As pessoas não pensavam, tipo, ela estava passando por um processo. E as pessoas mandavam assim, acabei de perder meu filho. E aí ela ficava uns dias sem postar, porque ela precisava, tipo, se recompor. Até hoje eu recebo muito. E aí eu não tomo pra mim. Você deve receber pessoa falando, voltou. Voltou demais, Nossa. recebo demais. Aí eu tento dar uma força, só que... Porque eu acho que a até pessoa não se toca que você é um ser humano, né? Jamais. E eu entendo, assim, porque é meio desesperador, né? Mas aqui do lado de cá, a gente também tá lidando com a terapia. E é muito sinistro. Às vezes eu leio, assim, atualmente eu peço até pra Bárbara, que me ajuda, faz a minha assessoria também. Eu digo assim, amiga... Principalmente em vídeo ou post que eu falo sobre câncer, porque eu quero dar uma imagem, passar alguma coisa interessante para as pessoas. Digo assim, esses eu não quero ler, eu só quero que tu me mande os mais importantes, que é fundamental, mas os outros eu não quero ler. Faz muito bem. Porque senão vai me dar gatilho atrás de gatilho e eu sei que eu não preciso disso. Eu não posso viver com isso, não posso viver com essa sombra da doença. É verdade. Não tem como. E durante o processo também, você fez muitas amizades, que você falou, conheceu muita gente, você perdeu muita gente? Muita. Ai. E é muito duro. Assim, eu perdi 2 pessoas que, cara, pra mim é surreal. Surreal ter perdido. Que eu não imaginava, nunca imaginei. Um que era um transplantado também, que ele me dava muita força porque ele já tava no 2º transplante dele. Ele já tava curado há, 5 anos. E ele morreu no Covid. Ele pegou Covid. E isso me deu um gatilho absurdo. Não, meu Deus. Na época do Covid. Ele pegou Covid e ele faleceu. E outro, que era uma amiga que se tratou no mesmo hospital que eu. Já era o 5º câncer dela. E ela faleceu também. E, assim, acompanho até hoje a mãe dela nas redes sociais, a Vivi. E, assim, a Vivi é uma pessoa que eu acordo e eu sempre vou olhar as coisas dela. Porque, imagina, ela, da idade da minha mãe, perdeu uma filha que tinha a mesma idade que eu. E ela tem uma força, assim, incrível. E ela faz um trabalho incrível de ajudar pessoas também, de demonstrar... filhos, tudo. Ela tem outro filho e ela faz um trabalho incrível, eu acho que também para essas mães que perderam os filhos, né? Então, ela é um exemplo, de luta diária também. Então, são vários nichos ali dentro do mundo oncológico, né? As pessoas que precisam ser ouvidas porque sobreviveram, as pessoas que perderam um ente querido também precisam ter outro aparo ali. Então, são vários. E existe algum momento que bate... Eu imagino que deve existir, né? Tipo, uma certa culpa no sentido, quando você perde uma pessoa, você fala, tipo, por que eu tô aqui, aquela pessoa não? Nossa, é a síndrome do sobrevivente. Isso existe mesmo na psicologia. Né? Assim que eu comecei a ficar melhor, eu comecei a sair e a me divertir, viajar e tal, eu me culpava muito. Eu ficava assim, caraca, eu tô tendo essa oportunidade. E aí entrou aquela, que é uma coisa que a minha psicóloga sempre também me fala. Eu acho que é um puta privilégio ter se tratado no lugar que eu me tratei, mas dava uma culpa do tipo assim, eu só venci porque eu me tratei ali e as outras pessoas não estão vencendo tanto quanto eu, isso é um absurdo, o que é que eu posso fazer para salvar o mundo? E aí você entra nessa. Vem o peso do mundo nas suas costas. Do tipo assim, é minha obrigação. É minha obrigação salvar essas pessoas também. E você não pode tomar isso como sua obrigação. O que você pode fazer é o que realmente hoje em dia eu faço. E eu faço ainda bem, muito bem. Eu faço campanhas de cadastro de doação de medula. Eu faço lutas importantes e lives importantes com médicos, sempre, alertando e dando conselhos sobre como descobrir, como averiguar isso, como deve ser o tratamento. Eu também participo de lutas por busca de medicamentos para o SUS. Eu faço tudo isso, que é o que está ao meu alcance. Seu alcance, exato. Exato. Mas o que é isso, aí realmente eu tenho que entrar na política, que é uma coisa que eu não vou fazer. Então, é o que eu posso. E outra, se você tem fé, né? Eu queria até te perguntar sobre isso também,
Mas você tem fé, você acredita que cada um tem sua história, seu caminho né? Exato. E a hora e... enfim. Exato. É um caminho, às vezes, muito injusto e a gente tem que tratar isso demais. Mas eu não posso, tipo, resumir minha história a isso. Porque eu poderia estar no melhor hospital, com os melhores medicamentos, e ainda assim, estar acamado dizendo, quero morrer, nunca mais quero viver, porque essa doença acabou com a minha vida. E realmente eu não iria. Então, assim, é uma sucessão de fatores. E a rede de apoio, pra mim, é a mais importante. Então, assim, a família unida é o que salva ali. E a fé? A fé também. Eu sou... Você tinha fé antes? Eu não era. Eu tive fases, né? Eu era uma pessoa muito religiosa. E aí, durante o tratamento... aí, durante minha vida, foi se perdendo. Durante o tratamento, se voltou demais. Eu sou devota de Santa Dulce. Vou pra igreja. Converso com Deus toda noite. Tô ali. Assim, eu encontrei um elo muito grande. E, infelizmente, a gente procura Deus nesses momentos que, enfim... a gente tá passando por dificuldade, né? E hoje em dia eu tenho ele ali do meu lado o tempo todo. E eu tenho tanta fé, que o povo diz assim, Maria Eduarda, você é louca? Eu digo assim, não sou. Eu ainda vou encontrar minha doadora. Eu não sei como Deus vai fazer esse encontro. Mas em vida, eu não morro antes de encontrar com minha doadora. Eu imagino que deve ser uma coisa que você queira muito. Muito. Né? Eu quero olhar pra essa mulher no fundo dos olhos dela e dizer assim, obrigada. Porque você me deu outra oportunidade, uma chance, uma vida. Uma coisa que talvez eu não teria. E não tem dinheiro que compre isso. Não tem. Então, assim, sejam doadores. Nossa, juro, dá muita vontade de eu sair daqui. Se cadastrando. Fala aí, tem mais pergunta, né? Eu não tô nem não tô te dando bola hoje. Só quero ouvir ela. Não, e tem mais 3 áudios aqui. Meu Deus. Amei. Mas antes do áudio, eu queria só falar da Michelle, que ela quis mandar uma mensagem pra elogiar, que ela falou, obrigada por me ajudar a superar o câncer de mama sem nem me conhecer. Isso é muito importante. Eu fico sempre, tipo assim, muito feliz quando eu vejo as pessoas falando isso. Porque tem muito paciente que me segue que não sabe como é que vai ser o tratamento e que busca em mim uma força. E hoje até mais, tipo, as pessoas que estão passando pelo câncer agora e estão me vendo curadas, estão me vendo bem, elas olham pra mim e elas dizem assim, caraca, Eu vou ser um assim, dia eu vou né? ser assim. Ai, que lindo isso. Então isso é muito importante pra mim. Beijo, Michelle. Obrigada. Eu vou pôr aqui a Isabela. Oi, Fabi. Oi, Duda. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de participar novamente do Fab Talks. Eu não perco nenhum episódio. E eu queria dizer também para a Duda que ela é inspiração para muitas mulheres. Eu já acompanho, já fazem uns 2 anos, e eu amo ver como você ressignificou o câncer. Como você conseguiu tirar tanto aprendizado e tantas experiências ricas dessa doença tão devastadora. Eu já te vi falando um pouco sobre os relacionamentos, principalmente quando a mulher tem algum problema de saúde, seja mental ou física. E como os homens se esquivam e se afastam da mulher até quando eles estão dentro de um relacionamento. E a minha pergunta é justamente essa. Como foi para você, Duda, se deparar com essa realidade? E qual o conselho que você daria para as tantas mulheres que passam por situações parecidas? Um beijo para vocês. Gente, eu amei. Ótima pergunta. Maravilhosa, parece questão do Enem. Amei. Amei que você tá participando de novo também. Eu amei. Então, existem dados que mostram que 70% das mulheres que passam pelo tratamento oncológico, elas são abandonadas pelo seu parceiro durante o tratamento. Isso são dados reais. Quantos por cento? 70%. Não é É possível. muito alto. Muito alto. E o inverso, tem essa? Então, não. E sempre que você for num ambulatório quimioterápico, você pode perceber. Homens que estão fazendo tratamento de quimioterapia, eles sempre estão acompanhados por uma mulher. Seja uma mãe, a namorada, a amiga, enfim. Mulheres, quando estão fazendo tratamento oncológico, elas sempre são acompanhadas por outras mulheres. Isso é muito sinistro. Raras são as vezes que você vê o homem ali acompanhando a mulher. E você percebeu isso? né? Muito. E eu comecei a estranhar. Sempre que eu vi isso acontecer, eu comecei a estranhar. E eu comecei a pesquisar e existem muitos dados que falam sobre isso. Eu acho que a gente precisa, parar de passar a mão na cabeça de homem e de dizer assim, ai, mas olha como ele é lindo, ele enfrentou o câncer da mulher junto com ela. Não fez mais do que sua obrigação.
É uma barra, é uma barra. Mas a mulher, quando ela tá passando com um homem com isso, ela não recebe essa chuva de palmas. E o homem, ele sempre recebe. A gente sempre coloca ele naquele lugar de coitadinho. E, enfim, olha, tá passando por isso. E existem muitas mudanças no corpo de uma mulher que passa pelo tratamento oncológico. Sejam as cicatrizes, se for um tratamento de, por exemplo, câncer de mama, que você tem que reconstruir a mama, então isso mexe muito com a autoestima. A mulher careca, ela sofre muito mais do que o homem careca, porque, enfim, é totalmente diferente, né? Às vezes Claro. tem essa coisa social da mulher ter o cabelo mais longo, então demora muito mais pra crescer. Homem careca é charmoso, mulher careca é esquisito. Tem tudo isso. Mudança de corpo, então às vezes você toma corticoide pra caramba. Alteração do corpo no sentido de emagrece demais, engorda demais, tem tudo isso que acontece. E principalmente a menopausa. As mulheres entram na menopausa por conta de tratamentos, porque as doses de quimioterapia são muito altas. E às vezes elas precisam ser induzidas para a menopausa por conta de hormônio. Então, é muito complicado você se relacionar depois do câncer. Eu recebi mensagem de uma seguidora recentemente falando assim, Duda, terminei o tratamento e agora tô voltando a sair, tô voltando a me divertir. E toda vez que eu tô em uma festinha e fico com um cara e, tipo, penso, nossa, eu quero ir pra casa dele, eu não me sinto pronta, é muito assustador pra mim ainda. Porque é uma dinâmica. É uma dinâmica muito grande, usar lubrificante, você tá ali emocionalmente envolvida, e aí o homem tem muita questão do ego, de, nossa, ela não está lubrificada, porque o problema sou eu, e aí tenta, força, Você tem acontece. que falar. a Você tem que história. falar, pô, então... Hoje em dia, eu já tomei pra mim. Eu passei por muito perrengue. Hoje em dia, eu vou sair, levo um gelzinho na bolsa. Claro. Levo meu gelzinho na bolsa, não devo explicação pra ninguém. Outra fase da minha vida. Isso levou muito tempo também pra eu me sentir autoconfiante, de conseguir ficar com o cara. Não é sempre que eu me sinto. Às vezes, bate uma insegurança que outras amigas da minha idade não passam, porque elas não precisam conversar sobre isso. Mas em que momento você fala pra um cara quando você conhece ele, assim, tudo... Não tudo, mas assim... Enfim, quando tem caras que já sabem, às vezes eu nem toco no assunto, mas tem outros que, pra mim, não chegam, então. Primeiro encontro, oi, meu nome é Duda, eu tive câncer. Não. Não. Eu não conto, sabe? Às vezes eu conto quando eu me sinto mais à vontade. E até pra porque isso não te define, não né? me define. Mas, às vezes, tipo, na relação sexual e tal, às vezes você tem que explicar, então, olha, preciso usar um artigo aqui, um lubrificante e tal. E também se conhecer. Fisioterapia pélvica ajuda muito. A gente tem que encontrar novos artifícios para tentar se sentir mulher novamente. E isso é algo que eu sofro as mazelas do câncer até hoje. A única coisa que o câncer me afeta é em relações amorosas. E tanto é que... Teve a pandemia, teve tudo isso, e eu acho que eu tô muito focada hoje em me divertir, em aproveitar, em viajar. Mas eu sei que muito do fato de eu ainda não ter encontrado um parceiro é porque o câncer, ele é um grande bloqueio emocional pra mim. Enorme na relação sexual, na relação pelo fato de eu ser uma mulher que vou ter dificuldades pra engravidar. Então, isso daí mexe muito com você. De, tipo, ter que ser uma conversa. Então, eu sinto que eu tô dando um passinho por vez. Eu acho que o conselho, se é que eu posso dar algum conselho, porque às vezes eu também tô na merda. Tá vivendo junto. Tô vivendo. Tamo junto, né? É isso, gente. É que você possa respeitar o seu tempo. Eu demorei muito pra ter relação sexual depois do câncer. Muito. Demorei 3 anos e lá vai a pedrada. Muito tempo. E pode ser maravilhoso de novo. E pode ser maravilhoso de novo. E isso também é uma questão que eu acho que a gente precisa dialogar. Eu tava em vários grupos de pacientes também transplantadas e todo mundo falava assim, a pior experiência da minha vida, nunca mais eu vou transar. É horrível, dói demais, sei lá o quê. Aí E começa a ficar aquele ficava tabu, assim, né? Meu Deus, é horrível, eu nunca mais. Acabou. Castidade agora. Nunca mais vou transar na minha vida. Eu nunca mais vou conseguir isso. E aí, tive minha primeira relação sexual de câncer e foi bom. Tá E foi vendo? interessante. E era algo que a minha ginecologista sempre falava. Cada experiência é única. E não ache que é porque fulana foi terrível que o seu vai ser terrível. E foi ótimo. E aí também já teve outras que foram uma droga. Então a gente não pode também colocar tudo na conta do câncer. Sim. É química, é sintonia, é você tá mais à Cabeça. vontade, é a cabeça. Uhum. É como você tá naquele momento. Então, isso varia muito.
Demais. Não, e é muito legal você falar disso, É. porque assim, As pessoas não falam. falam. E aí, é muito louco, porque eu recebo, às vezes, mensagem. Uma vez eu publiquei um vídeo sobre isso, falando sobre a menopausa e sobre o fato da falta de lubrificação. E aí, uma seguidora chegou pra mim e disse assim, Duda, eu não tava entendendo, porque eu tava com falta de lubrificação, meu marido tava achando estranho, a nossa relação depois do câncer piorou muito, e agora que você falou, eu entendi. Que ela não fazia ideia. E resolveu. Resolveu. Ela não fazia ideia, porque as pessoas não falam sobre isso. Elas não falam. E as pessoas têm vergonha. As pessoas têm vergonha de falar sobre sexo. Imagina falar sobre tudo isso. Sobre essa quantidade de Meu, você tem noção, informação. o impacto seu É muito louco. é surreal. É. E aí, você falou esse negócio que provavelmente você vai ter dificuldade para engravidar. Uhum. Como que é isso para você, assim? Porque você falou que você entrou na menopausa, mas Sim. você não ovula mais, então é isso? Eu não ovulo mais. Eu tenho um ovário, então. A gente precisa... você tem. Eu tenho um ovário. Aham. Mas ele bem pequenininho, não tá funcionando, mesmo fazendo reposição hormonal. Mas eu faço reposição hormonal há quase 2 anos, né? Então, assim, é um trabalho árduo. Menstruei já 2 vezes durante a reposição hormonal, mas muito pouco também. E minha médica ginecologista, ela sempre fala assim, Duda, vai um passo por vez, qualquer coisa a gente pode tentar fazer uma inseminação. A adoção tá aí, eu sempre tive um sonho de adotar. Sério? Então, Que legal. sempre tive um sonho de adotar, desde antes do câncer. Mas foi algo que, durante o tratamento, imagina, o foco do médico, em geral, da equipe, é te curar. Eles não vão ficar falando tudo que você vai ter de ruim. E eles estão certos, porque senão você vai dizer assim, "Ih, gente, tanta coisa, tanta burocracia depois quando eu estiver vivendo novamente, que eu não sei se eu quero isso daqui, não." Mas assim, durante o meu tratamento, eu soubesse que eu talvez não pudesse engravidar, que eu iria entrar na menopausa, que relações amorosas iam ser bem mais complicados, que reinserção no mercado de trabalho também. Eu ia dizer assim, então pra que eu vou fazer isso daqui? Porque você ia ficar desesperado, porque Te é muita coisa. desestimula, né? Muito, e eles estão corretíssimos. Então, no dia que a minha mãe falou assim, você vai ter que tomar um remédio pra induzir sua menopausa. Eu disse assim, mas isso é temporário? A médica, Duda, pode ser que sim, pode ser que não. E eu disse assim, gravidez. Aí que foram me falar. E aí eu lembro que eu me desesperei. Eu disse assim, como assim? Vocês estão tirando uma coisa de mim? Vocês estão tirando isso de mim? Me desesperei. Então, tratamentos de câncer são um baque atrás de um baque. A gente fala só sobre ali matar a doença, mas são vários baques que a gente passa. E são várias coisas que a gente tem que contornar e tentar dar um jeitinho. Uma nova realidade. Uma nova realidade. Então, assim, hoje, eu já não coloco na minha cabeça, antes eu ficava assim, porque eu nunca vou poder ser mãe. Aí minha mãe diz assim, não fala isso que o universo entende. Aí a gente digo assim, hoje, atualmente, não tá dando pra ser mãe. Não, e ser mãe é o quê, né? Exato. Ser mãe não é só você Exato, gerar então. o filho do seu óvulo. Total. Né? Então, a adoção é algo que eu penso muito. Então, são baby steps. Então, pequenos passinhos, um por cada vez, até a Perfeito. gente administrar tudo. E eu acho que nem sempre Mas vai isso estar faz tudo parte de uma administrado. das suas listinhas ali, lá no passado? Tem. Eu Tem uma coloquei. listinha Eu lá. não tinha o desejo de ser mãe antes do câncer. Assim, eu tinha, cumprimento social, do tipo, quero ser mãe. Mas eu acho que depois que eu vi minha mãe ali comigo, aflorou muito isso dentro de Quer mim. ter uma família. De construir uma família. E hoje em dia eu falo, agora não, porque eu não tô podendo ter filho. Neste momento, não tenho um parceiro, mesmo podendo ser mãe solo, mas tem muitas coisas da minha vida pessoal que eu quero resolver ainda. Mas eu sonho em ser mãe. Eu digo assim, quero ser mãe, quero. Não vejo a hora. Demais, você vai ser. Não, com certeza. Vai ser. Maria Dulce está aí. Está vindo aí. Ela vem, Vai né? chamar Maria Dulce? Maria Dulce, por causa de Nossa, Santa Dulce. Dulce. Que legal. Vai, Bá. Tem uma aqui da Cauane. Bom dia, Fabi. Bom dia, Duda. Meu nome é Cauane. Queria dizer que eu sou uma grande admiradora do trabalho da Duda, tanto como escritora, como influencer de moda. Adoro o trabalho dela nessa área. E a minha pergunta é sobre isso. Duda, agora que você faz parte desse meio e tal, você já pensou em estudar academicamente moda? Ir para uma faculdade mesmo, sentar na cadeira e estudar moda academicamente? E a minha outra pergunta para a Duda também, que aí é sobre o coração dela, é perguntar qual foi a maior loucura de amor que a Duda já fez. São 2 perguntas meio diferentes, né? Queria mandar um beijo pras 2 também. Gente, Beijo. vocês sabem que eu sou aquariana com ascendente em Áries? Eu sou louca! Nossa.
Que dia você nasceu? 14 de fevereiro, no dia dos namorados. Nossa, Valentine's Day. que legal. Ai, então, é muito doido isso, porque eu entrei nesse mundo da moda, assim, até um pouco pra ser um refúgio e pra construir uma imagem diferente da Duda com câncer, né? Eu acho que a moda, ela é um ótimo lugar pra isso, de você se construir e criar uma imagem. Eu tenho muita vontade de estudar mais moda, de fazer cursos. Eu não sei se fazer a faculdade de moda. E eu acho muito doido quando falam assim, ai, porque a Duda é ícone. Eu não me sinto um ícone de moda. Eu acho que eu faço o que eu tenho que fazer ali. E as pessoas me veem muito como esse negócio de, ai, adoro as combinações. Eu me acho básica, gente. Eu me acho ok. Eu acho que eu faço umas coisas ali que dá certo e gosto. E tenho um pouco de senso estético. E tô cada vez entrando mais, me jogando um pouquinho mais. Ousando. Usando, eu acho que é legal, mas também não sou, tipo assim, a pessoa que vai usar umas coisas diferentonas e eu, às vezes eu olho para as coisas diferentes e digo assim, gente, mas por que estamos usando Você não é isso? fashion victim, assim? Não sou. Eu já fui Virou mais. muito moda e você fala, não, eu quero. Eu já fui mais. Hoje em dia eu acho que eu sou mais contida. Eu acho até pela imagem de escritora que eu quero passar, de ser mais elegante. Então, é diferente, mas às vezes eu cometo umas loucurinhas. Inclusive no amor, mas falando sobre... Agora você vai ter que falar. o amor. Gente, eu já escrevi um livro, né, sobre uma pessoa. Pera, conta os nomes dos seus livros. Tá, então, isso é muito louco, né? O primeiro foi Você Valoriza a Mulher, que eu falo realmente do ex. Aí o segundo é o Tu Tem Força Menina, que eu conto sobre a minha trajetória com câncer. O terceiro livro é o De Onde Nascem as Rosas, que eu conto sobre um término e como superar um relacionamento, e como você desaflora, assim, pra se conhecer e criar amor próprio. E Uma Chance ao Amor, que é um livro que todos são ficção, tirando Se Valoriza a Mulher e o Tu Tem Força Menina, né? E o Uma Chance ao Amor é um livro de ficção que ele conta a história de um centro universitário onde vários jovens se apaixonam. Então, são 4 livros completamente diferentes. Eu acho uma loucura. Meu ex, toda vez que ele encontra comigo, ele diz assim, eu vou pedir meus royalties. Porque você fez o livro. O livro. Mas ele gostou? Eu não pedi muita opinião dele, não. Mentira! Mas ele falou, ele leu na hora, né, que saiu. Agora pergunta se ele leu algum outro. Eu tenho vontade de chegar pra ele e dizer assim, e os outros? Só que leu falam de o você? dele. Você leu ou não? Mas eu acho que não. Mas eu acho que é a maior loucura. E é engraçado. Escreveram um livro Sobre um relacionamento. Eu sou muito fã da Taylor Swift. E a Taylor Swift é a maior da indústria musical e ela fala e escreve sobre os ex dela. E eu pensei, por que não eu? Uhum. Eu adoro escrever. E todo livro meu, apesar dos livros serem ficção, são histórias que aconteceram ao meu redor. E também, as minhas seguidoras, elas ainda não estão captando muito bem as mensagens dos meus livros. Mas sempre tem um enigma ali, e tem uma coisa que já aconteceu na minha vida, e tem um nome de uma pessoa, e tem uma coisinha assim. Entendi. Sempre tem. Bota lá umas diquinhas. Eu boto umas diquinhas, mas eu acho que a maior loucura, que não foi de amor, foi de ódio, foi contar a história do nosso término e teve 20 mil livros comprados. E Gente, 20 mil pessoas demais. sabem como eu terminei meu relacionamento. E sabem que ele não é essas coisas todas também. Mentira, mas eu brinco muito com ele. Mas hoje em dia a gente se dá super bem, tipo, convive bem. Mas escrevi um livro sobre o coitado. O pai uma dele loucura. deve se arrepender até hoje, né? De ter dito assim, escreve um livro. É verdade, o pai. Será que o pai leu? Eu não sei. A irmã leu. A irmã leu e a irmã compra todos os meus livros. E todo livro ela diz assim, amei. Isso. Ela é sua fã. Então. Super. E que momento, assim, da sua carreira toda até hoje, você falou assim, caramba, agora eu acho que eu venci na vida? Recente. Teve 2 momentos. Um, quando eu viajei para Paris para conhecer um centro de água termal de uma marca. E seu sonho era ir pra Paris? Era. Meu sonho era ir para Paris. Foi eu fui nessa com a viagem a marca. primeira vez? O quê? Você foi pra Paris? Não, foi a segunda. Eu já tá. tinha ido com uma amiga antes. E aí, logo depois, assim que eu voltei de viagem, falaram, a gente queria levar a Duda pra conhecer um centro de dermatologistas oncológicos em Paris. E assim, naquela vez eu disse assim, caramba, consegui. E a segunda foi recente, que eu fui no Met Gala, não na festa do Met Gala, mas eu fui trabalhar ali, mostrando como é que era o funcionamento do Met Gala, e pra mim foi muito incrível.
E é uma coisa que eu sempre falo muito para as pessoas sobre essa questão de você ter um HD das suas vitórias. Porque é muito importante a gente ter sonhos e metas e querer sempre conquistar e alçar voos maiores do tipo assim, agora eu dei check nisso, vamos para o próximo. Mas é muito importante também a gente parar, olhar para trás e dizer, caramba, quanta coisa eu já conquistei. Quanta coisa eu já Valorizar fiz. o que você chegou, exato. né? Talvez você não esteja no local que você imaginava, ou fulano tá em um local melhor do que você em pouco tempo. Mas olha o tanto que você já fez, olha o tanto que você já conquistou. Então, olha pra isso e diz assim, caramba, consegui, fiz. E a carreira, nossa carreira profissional, ela nunca vai ser isso daqui. A gente tem essa falsa ideia de que sempre vai ser uma crescente. Às vezes você vai cair um pouquinho e você vai aumentar. E principalmente na internet, ninguém tá no hype o tempo todo. E não estar no hype não significa, estou flopada. Não significa que você não está trabalhando, tá? Significa que você está focando em outras coisas. E as coisas estão ali acontecendo também. O importante é construir uma base sólida, né? Exato, construir e estar satisfeito com o que você está fazendo, porque de nada adianta ter milhões de seguidores, estar ganhando rios de dinheiro e não é fazendo algo que você gosta. Por exemplo, quando eu parei de falar sobre relacionamento e comecei a falar sobre moda, era porque relacionamento, não estava me preenchendo, 2, eu não estava tendo relacionamento. Como é que eu ia contar uma coisa que eu não estava tendo na minha vida? Não tava tendo. Eu falo, a Bárbara, eu lembro de uma vez que a Bárbara foi lá em casa, a Bárbara trabalha comigo e é a minha melhor amiga. Aí ela disse assim, vamos ver os roteiros dos vídeos dessa semana, sobre o que a gente pode falar, sobre o que você vai falar. E era só vídeo sobre relacionamento, né? Eu disse assim, Bárbara, eu não saio com a pessoa tem 2 anos e meio. Tá faltando repertório. Eu não tenho mais currículo. E você também não tá saindo, amiga, porque às vezes eu pegava as suas histórias pra contar. Tá tudo uma droga de relacionamento. Eu não tenho como falar mais sobre relacionamento porque não existe relacionamentos. Eu vou continuar escrevendo sobre, porque minha mente vai longe e eu consigo criar coisas e assisto muito e leio outros livros, então a gente sempre se inspira. Mas contar sobre relacionamentos, ser coach amorosa, eu estou deprimida, amiga. Não existe homem no Brasil pra mim. Então, não tem como eu falar mais sobre relacionamento aqui. Então, eu acho que eu vou falar sobre moda. Porque é uma coisa que eu gosto e é alguma coisa que tá tendo no meu armário. Porque homem não tava. Gente, muito bom, sério. É isso aí. Por isso que eu me reinventei. A gente vai se reinventar sempre na vida. E é necessário. É o que mais faz a gente se superar cada vez mais, né? Tem mais, né? Essa é a última pergunta da Fernanda. Oi, Fabi. Oi, Duda. Fiquei muito feliz quando soube que a Duda ia participar do podcast. E quero dizer que eu sou um ouvinte assídua não só do Fab Talks, como também dos stories de vocês. Porque quando eu não tô podendo assistir, né, acompanhar visualmente, eu tô com eles rolando e escutando, viu? Mas então, minha pergunta pra Duda é, Duda, como é pra você, que já acompanhava, né, o trabalho de tantas influenciadoras, hoje poder trabalhar, né, com a Fabi, com a Nativosa, com as irmãs Tranquese, como é pra você tudo isso? E quero aproveitar e deixar um beijão pras Pitucas e pra Lirovânia e também pro Luigi. Um beijão, meninas. Fofa, obrigada. Amei. Eu adoro essas seguidoras que fazem parte da nossa família, né? Chama pelo nome. Tudo, Às vezes minha mãe tá no mercado e alguém grita assim, Litovânia, ela, gente, que loucura. As pessoas me conhecem. É muito legal. É muito. Eu acho isso tão... É tanta loucura, porque assim, como eu falei, eu fiz o tratamento de câncer internada, e aí depois veio a pandemia, e aí eu comecei a sair, frequentar esses eventos e encontrava essas pessoas. E eu não me sentia à vontade no primeiro momento. Eu me sentia muito deslocada. Eu ficava com vergonha. Tipo assim, eu ficava, gente, eu não pertenço a esse mundo. O que é que eu estou fazendo aqui? Essas pessoas estão socializando, elas me conhecem, elas vêm falar comigo. Eu lembro, eu nunca vou esquecer, quando a Má Tranquese me olhou e disse assim, Duda! Finalmente te conhecendo. E a Má é essa pessoa que é super assim, né? Aí eu fiquei assim, ó, estática. Eu, oi... Tudo bem. nervosa, desesperada. E hoje em dia, a Luciana troca mensagens com a minha mãe sobre receitas. E eu acho isso... que demais. Eu acho isso louco, E no começo, eu me sentia, tipo assim, envergonhada, sabe? Sabe o que eu lembro? Acho que quando a NV te mandou roupa, não foi? Eu surto até hoje. Eu lembro disso. Fabi, uma coisa que eu acho que é uma grande qualidade, assim, sobre mim, se eu posso falar, é que eu... sempre vou ficar impressionada. Não deslumbra. Não deslumbro nem um pouco. Graças a Deus. Nunca. Sei lá, chegou, mandaram uma caneta, sei lá o quê. Eu vou dizer, caraca, eles sabem quem eu sou, me mandaram uma caneta.
Eu sou essa pessoa. Esses dias, eu sempre gosto de fazer sanduíche, né, pra jantar. E aí a marca me mandou os pães. Eu disse assim, caramba, eles sabem que eu existo. E aí uma vez... Não só sabem que você existe, mas sabem o seu hábito alimentar. Exato, isso é muito louco. E eu lembro que quando a Nath me mandou aquela mala recheada de coisa, até hoje eu uso a mala, eu fiquei assim, caramba, a Nath Vosa sabe quem eu sou. Ela mandou uma mala pra mim, ela sabe meu endereço. Ela sabe onde eu moro. E ela me mandou uma mala com a roupa que ela, ou a equipe dela, não sei, mas eu prefiro acreditar que foi ela, escolheu pra mim. E ela sabe o tamanho de roupa que eu uso. E a roupa caiu como uma luva. E eu uso a roupa. E isso é incrível. E eu fico muito feliz. Eu fico tipo, caramba, essas pessoas sabem. Elas confiam no meu trabalho. Elas querem que eu divulgue. Elas querem que eu esteja ali. Elas me contratam. Elas fazem coisas. E eu digo que eu vibro com tudo, sabe? Teve um dia, gente, sério. O elogio é pior do que doido, né? Eu tinha comprado, há muito tempo atrás, uma bolsa da Prada pra mim. E aí, tava fabricando a bolsa e tal. Foi, tipo, naquela waitlist. E aí chegou, uma vez, o porteiro foi deixar a bolsa lá embaixo. Ou, quer dizer, deixaram a bolsa na portaria. E tinha chegado. Aí falaram assim, tem uma sacola. Eu tinha esquecido, porque já fazia 2 meses que a bolsa estava da Prada. Eu, caraca, a Prada me mandou coisa. Aí chegou, foi o meu cartão de crédito que passou, mas eu fiquei muito feliz. Melhor coisa de uma compra dessa é que você sente como se fosse um presente. Eu já tinha pagado. E aí eu digo assim, gente, eu acho que no dia, eu tenho até medo dos meus vizinhos, no dia que chegar uma coisa dessas grandes maisons, que eu sou muito fã e que eu consumo. Tipo assim, no dia que a Dior Beauty, por exemplo, me notar, eu vou ter um surto, porque o que eu gasto com a Dior Beauty não é brincadeira. Demorou, Dior. Não, mas é sério, porque eu vibro com tudo. Eu vibro com tudo. E eu sempre fico animada com essas coisas, com tudo que acontece. E eu nunca vou achar comum. Eu tava andando e, tipo assim, um dia eu tava andando e a Mica Rocha tava passando a Mica. Oi, Duda! E eu, gente, a Mica Rocha. A Mica Rocha. A gente mandou mensagem do pod também. Você falou, Gente, vocês sabem que eu existo? Vocês sabem meu nome? Duda, a gente adora a sua história. Eu como? Ai, juro. Em que mundo onde você me encontrou? Eu que pedi pra ela, né? Eu falei, lógico, gente. Tudo bem. E assim, olha isso, é um dos mais legais. Gente, eu sou essa pessoa. Você é incrível. Eu fico Mas eu também sou assim, sabia? Eu acho que tem um lado nosso que a gente tem um pouco dessa síndrome de impostora, que é essa coisa de quando você chegava nos eventos, você fala, o que eu tô fazendo aqui? Eu tenho isso também, entendeu? Sim. Então, assim, não necessariamente no evento X, Sim, PTO, não, mas essa síndrome de impostora no sentido, tipo, mas essa marca, sabe, quer, entendeu? Então, assim, mas eu acho que isso mantém a gente com os pés no chão, que eu acho que é muito importante. Porque acho que as pessoas se deslumbram e daí perdem a essência, e eu acho que isso nunca vai acontecer com você. Eu não consigo nunca imaginar. Vai acontecer comigo. Teve uma vez que eu tava no shopping, uma seguidora me encontrou e ela começou a se tremer chorando. Aí, o que tá acontecendo aqui? Por que tu tá chorando? Fizeram o que contigo? O que é que fizeram com você? Isso é uma coisa que eu nunca vou acostumar também. Aí ela começou a chorar. Ela, não, é porque eu tô te vendo. Aí eu já associei, mas eu tô viva. Quem da tua família que tem câncer que vai ficar curado que eu vou rezar? Ela, não, é porque... eu gosto dos makes. Aí ela, não, eu tô muito feliz de estar te vendo. Mas eu não sou a Sandy pra você estar chorando. Para com isso. Não chora, a gente chora pela Sandy, pela Taylor Swift. A gente vê essa galera. Por mim, não. Me abraça. Aí ela falava. Eu, vem cá, tu não vai me falar teu nome, não? Eu sou essa pessoa que eu digo assim, tu não vai me contar teu nome? Você nunca vai me encontrar? Pode ter acontecido, peço desculpas, seguidora. Provavelmente eu tava com fome. Porque eu nunca encontro uma seguidora e fico tipo, tudo bem, vamos tirar foto. Não. Eu fico tipo, caramba, tu quer tirar uma foto comigo? A primeira vez que uma seguidora pediu pra tirar uma foto comigo, eu olhei pra minha mãe e disse assim, tira uma foto minha com ela. Porque eu quero lembrar desse Quero lembrar. Ai, que fofo. Eu sou assim. Gente, e sabe o que eu queria que você falasse também? Acho que para quem está assistindo, teve algum momento que você pensou, por exemplo, em desistir ou, sei lá, você achou que você não ia vencer ou alguma coisa assim, ou não teve, e como, se não teve, daí complementando, como fazer com que as pessoas que estão sentindo isso nesse momento redescubram a força e sigam em frente, porque eu acho que isso é uma mensagem muito importante, assim. Durante o tratamento de câncer, tiveram alguns momentos, assim, mais conturbados, que eu pensei, será que tem volta nisso daqui, ou será que isso daqui vai... E é isso. Eu lembro, gente, sério, minha vida poderia ser uma comédia romântica, sem a parte do romance, porque não tá tendo, mas... Mas eu lembro que... Teve um dia que um médico foi dar o diagnóstico de VOD
eu tava super mal, tava sentindo muita dor, tava muito, muito mal, tomando medicação, enjoada, e a barriga estufando, porque fica com água na barriga, né? Então começa a estufar a barriga, eu sentindo muita, muita dor. E aí uma seguidora minha, coitada, ela tinha me mandado um quadro com o meu rosto, ela pintou o quadro, era lindo o quadro. E aí a minha mãe me deixou. Eu deixei o quadro pendurado, assim, na porta, sabe? Eu tava dormindo à noite, eu tava tomando morfina. Aí tinha uma bomba de morfina que você tinha que acionar de vez em quando você sentisse dor. E a morfina dá aquela brisa, né? Aquela loucura. E aí eu acionei. Já tô até vendo. Eu acionei a bomba de morfina e aí deu a brisa. E aí eu olhei pro quadro e tinha o meu rosto. E eu disse assim, é Deus me chamando, eu não quero ir! E eu olhei pra mim, eu tira isso. Eu não acredito. Eu desesperada. Aí minha mãe acordou no susto. Ela, Maria Eduarda, o que é que está acontecendo? Eu viro esse quadro. Ela, mas é seu rosto, minha filha. Eu não quero me ver. Eu não quero mais. Chega de me ver, eu não quero mais me ver. Tá bom. Aí a minha mãe virou o quadro de costas. E naquele dia me deu uma tensão, que eu disse assim, eu tô morrendo, eu tô partindo, eu tô vendo imagens da minha vida. Gente, surreal. Muito louca. Então, sim, eu tive esses momentos. E depois, logo em seguida, a gente cai, a gente levanta. Eu acho que durante o tratamento de câncer eu tive menos esses momentos. Eu acho que atualmente na minha vida eu tenho mais de dizer assim, ai, chega, cansei de tudo, não quero ser mais influenciadora não, nunca mais vou escrever um livro, chega disso, deu pra mim. Aí depois eu olho e cheio de conta pra pagar, cheio de coisa pra fazer, eu dizia assim, eu tenho que voltar pra realidade, a vida não é essa, então vamos trabalhar, vamos fazer acontecer e vamos se dedicar e é um dia por vez. Eu acho que faz parte também a gente ter esses altos e baixos e essas loucuras e depois dar a volta por cima. Eu perdi minha avó recentemente, tem 3, 4 dias que a minha avó faleceu. Muito. E minha avó, ela era essa pessoa, sabe? Ela faleceu com 98 anos. E Ai, que bênção. que bênção, exato. Por isso que eu gosto de... É muito triste, mas é muito bom lembrar esses momentos. E toda vez que me perguntam com quem da família você parece, eu sempre digo com a minha avó. Porque minha avó era essa pessoa. Minha avó passou por muita coisa na vida dela, tipo, problemas familiares sérios. E ela sempre era a pessoa que ela conseguia tirar e extrair uma coisa boa disso. Ela falava assim, escolha com que você vai se estressar, porque a vida é um eterno B.O. Então, assim, pelo menos escolha o que vai tirar a sua paz. E não deixe tirar a sua paz por tanto tempo. E, tipo assim, se estiver triste, vai comer um pedaço de bolo, passa um batom vermelho. Faz alguma coisa que você gosta, né? Passa um batom vermelho antes de... Todos os dias, quando for pra rua, não passa batom vermelho. Gente, ela é você mesmo. Ela é essa pessoa. Ela era essa pessoa. Ela dizia assim, passa um batom vermelho todo dia antes de sair na rua, porque você não sabe o que é que tá te aguardando. Minha avó conheceu meu avô, ela tava ela tinha ido tirar férias, porque ela tava brigada com o namorado dela na época. E ela foi tirar férias, e era na época da guerra. E ela tava no hotel, na pousada, tomando café da manhã. E ela tava toda bonitona, tipo, foi tomar café da manhã toda bonitona e conheceu meu avô. E ela sempre fala, você nunca sabe o dia que isso pode acontecer. Tá vendo? E sua vida pode mudar. Então, assim, sempre se arrume para as batalhas da vida. Por isso que eu me maquiava pra fazer Nossa, eu tô terapia. arrepiada. Eu sou essa pessoa otimista. Mas Que eu também lindo tenho isso. meus dias ruins, eu tenho meus dias que eu choro, tenho meus dias que eu digo assim, eu não acho que nunca vai dar certo. É importante falar isso também. Mas dá, gente. A gente tem que sempre extrair e tirar leite de pedra. E fazer E encontrar o propósito, né? Porque eu Exato. acho que esses seus objetivos, queiram ou Sim. não, te deram muito propósito na vida, né? E eu acho que a grande questão sobre propósito é algo que... Eu lembro que quando eu tava com câncer, eu falava assim, meu propósito é mudar a realidade do tratamento de câncer no Brasil. E aí, realmente, eu ajudei muito nisso. E aí, hoje em dia, eu tô bem, eu não falo mais, tipo, tanto do câncer, mas eu falo sobre sobreviventes. Então, não é que o seu propósito na vida, ele mude, mas os seus objetivos, eles vão mudando. Eu digo pra todo mundo, não sei qual é o meu propósito. O seu propósito é viver, um dia após o outro. Se você tem um propósito nessa vida, é viver. E durante a sua vida, você vai encontrar objetivos e obstáculos. Então, passe pelos obstáculos e conquiste seus objetivos. E é isso que você precisa fazer. E viver da melhor forma, né? Que Da você melhor puder. forma. Da melhor forma. E tentando ser a melhor pessoa que você puder. É. Gente, tem lição melhor que essa? Juro. Só mais uma pergunta para encerrar. Tem algum sonho profissional, alguma coisa que você ainda quer realizar? Alguma coisa que a gente pode esperar? Algum projeto novo? Esse ano eu ainda espero se tudo der certo, vai ter livro novo, que o povo já tá me mandando mensagem. Faz 1 ano que você não publica livro nenhum.
Que pressão! É assim. Nossa. Elas são dessas. Esses dias uma seguidora mandou mensagem assim, ué, você não disse que ia lançar o livro novo em abril? A gente já tá em maio. Eu disse assim, eu não disse que era em abril. Eu disse que em abril eu iria falar quando poderia ser a publicação. Eu ainda não tive, não depende só de mim. Fale com o saque. Ela disse assim, Duda, eu estou esperando e eu quero o meu livro autografado. Da última vez eu não consegui. Eu, amor, pode deixar. Eu vou conseguir pra você. Eu vou. Elas são essas. E eu amo isso, porque é elas que fazem. Te puxa, te empurra. Me puxa. É. E aí, tem o livro, mas eu acho que o meu maior sonho de vida é quando eu roteirizar um filme ou uma série pra Netflix. Ai, que legal. Pode ser a Amazon Prime também, tá, gente? Sem preconceitos com as plataformas. Imagina, HBO Max. Não, mas eu quero... Paramount, sei lá. Qualquer... Gente, todo mundo, pelo amor de Deus, lê o meu roteiro. Maravilhosa, sério. Não, mas eu quero publicar E uma... você vai querer atuar nele também ou não? Eu acho que atuar não, mas eu quero dirigir. Eu quero dirigir, mas eu quero... E eu sei exatamente qual é o roteiro que eu quero fazer. Então, esse é o meu sonho, assim, da vida, sabe? Engraçado que não é ligado à moda. Eu tenho sonhos, assim, no mundo da moda, mas eu acho que o sonho maior não é essas coisas de Fashion Week. Eu gosto, eu tenho vontade de participar de Fashion Weeks e de tudo isso, mas eu gosto... Fique claro, podem mandar convites. Não, que fique claro, a gente sempre... Mas eu gosto muito de premiação. Quando foi agora no Met Gala, eu amei. Eu acho que eu tenho muito esse senso de repórter. Eu acho que se eu fosse pra uma Fashion Week, eu fazia uma coisa diferente. Tipo assim... Uma cobertura diferente. Gente, como é que é a cobertura pelo backstage? Como é que é a cobertura ali no street style? Diferente daquela mesmice do desfile, daquilo ali quadradinho. Eu sou por outro caminho, sabe? Essa veia jornalística pulsa muito em mim. Que legal. É. Ai, vou ficar torcendo. Vou acompanhar tudo. Muito obrigada por ter Obrigada. vindo. Gente, eu amei. Eu falei por quantas horas? Nem sei. Quase Quase duas. duas. Coitado. Nossa, mas eu nem encerraria, juro. É que a Bárbara já me dá umas dicas, tipo, já tá na hora. Porque a gente tem sempre mais de uma gravação no dia. Não fiquem bravas com a Bárbara. A última vez que eu falei isso, começaram a xingar a Bárbara nos comentários. Mas, enfim. Muito obrigada. Eu obrigada a amei. você. Eu amei, Fabi. Só que calma que a gente vai ter nossa DR agora, Ih, hein? gente, eu sempre assisto. E eu sou então. péssima de dar resposta assim, Direto e reto. direto e reto. Então, assim, ó, obrigada pra quem assistiu até aqui. A gente vai encerrar no YouTube, mas a gente vai fazer a DR que vai pro nosso Fab Talks no Instagram, fab.talks. No TikTok, agora a gente tem também fab.talks. E nas plataformas de áudio, a DR vai na íntegra. Então, Amei. Obrigada, fala besteira porque o povo vai gente. escutar. Obrigada. Obrigada.